Boa noite, mais um ModaCast. E aí, Andrezão? Tudo bem? Boa noite, Simone. Irmão. Gente, eu já quero começar hoje falando nesse ao vivo sobre conforto. E quando se fala em conforto, você que sai da sua cidade para vir fazer compras em São Paulo, eu quero falar para você do Hotel LM, que fica ali no Brás, próximo do bairro do Pari, na rua Doutor Ornelas, número 250. O melhor conforto para você que vem de qualquer estado fazer compra em São Paulo é o Hotel LM. Nosso parceiro, que agora está fazendo aniversário, 25 anos que eles estão ali no local no Brás. Então, olha, 25 anos é tempo, hein, gente? É tempo, hein? É tempo e André, conforto. tá bom na propaganda, você viu, cara? Oh, Precisa dar melhorada, viu, obrigado, Andrezão? gente. Caraca, Olha. velho. Vamos que vamos, galera. Tem novidade hoje, né? Um patrocínio. Tem novidade, Temos dois, mano. né? Oh. Galera, vamos que vamos. Eu fui lá pegar meu look, né? Aí sim, Muito mano. obrigado, eu posso começar a Não mostrar só pra você, né? Daqui a pouco tem mais look pra falar desse Eu tô jovem, esse né, patrocinador nosso aí, Eu viu? quero esse padrão, mas eu vim Olha. jovem hoje. O que você achou, irmão? Eu achei. Ele só tem masculino? Não, tem feminino também, que eu tô mostrando masculino, que a galera não sabe muito. Eu não sei se o modelo tá Eu gostei. ajudando. Meio mas é street, isso, cara. Você camiseta, gostou? olha. André, faz Estampa funcionar, urbana. irmão. Não. Olha, muito style, ó. Galera, então vamos lá. Olha que novidade maravilhosa. Olha. Eu sou bem suspeito porque tenho uma relação de muitos anos já e amo muito, muito, muito. Nova parceria aí, ó. Consciência Jeans. Consciência Jeans. Eu que fechei contrato por 3 anos, né? Vamos ver se vai. Cara, é o seguinte, ó. Uma loja tá localizada na Rua Chavantes, tá 395. Ela é de jeans feminino também, mas tem o masculino. Tô falando sobre o masculino porque assim, muita gente não conhece ainda esse trabalho, mas entra Legal. no Instagram lá, que o masculino tá top. O feminino não tem o que falar, é sensacional. E hoje o que eu fiz pra ficar melhor de nós mostrarmos essa parte do nosso patrocínio novo? Eu trouxe uma modelo. Uma pessoa assim, ela já tá atuando muito tempo no mercado. Simone, por favor. Ó, consciência jeans. Ó, de consciência jeans, a Atuando Simone, feminino tá? agora. Ó, que sucesso. Maravilhoso, que eu amei. Gente, eu super recomendo. Porque ela tá arrasando. Ela mostrou a bota? Você mostrou a bota, amor? Tem que ser. Ai, que sucesso, gente. Olha. Au! Arrasou. Então é isso aí, gente. Obrigado demais, Consciência Jeans. Tamo junto. 3 anos, não esquece, hein? E aí, Simone, tem mais patrocínio? Temos um patrocinador novo. E eu vou falar sobre uma parte muito importante, que é pro jeans, pra blazer, jaqueta, que são botões, MS botões, que é Zamac, gente, não enferruja. Você vai ter na sua calça aquele detalhe maravilhoso e eles fazem personalizado pro Brasil Olha, inteiro. personalizado, Simone. Personalizado. E é um botão mais lindo que o outro. Você pode escolher o que você quer pôr na sua calça jeans. Vamos na sua combinar de ir lá então pra jaqueta. gente mostrar um pouco mais? Vamos sim. eu vou lá Arrasou. filmar pra vocês verem a quantidade de botões Fechado, hein? que eles têm lá. Combinado. E imagine com a sua marca, Galera, tá, gente? agora, deixa eu falar uma coisa. Acho que todos nós muito ansiosos aqui, tá? E a gente já tá ao vivo aí, ô João? Como é que... Não, Ainda né? não, Tá. daqui a pouquinho. O MS Botões fica ali na Mendes Júnior. Você não falou o endereço. Eu não falei endereço. Ah, desculpa. Você tá falando mais que eu, Angela. O MS Botões, Rua Mendes Júnior, 496. Eu lembrei, vocês acham que eu não ia lembrar? Ainda tem aqui. Vocês são fogo, minha gente. É óbvio. Não, você arrasou, você arrasou. Não posso errar. Não, você arrasou. Maravilhoso, amiga. Você arrasou demais. louco, viu? Então, vambora? Eu só quero saber quem é o nosso convidado aqui hoje. Cara, eu não sei, a gente ficou muito nervoso, né? Porque assim, esse cara é um cara incrível, referência pra gente. E em algum momento tem um pouco de relação com cada um de nós. Nós até combinamos de dar uma segurada na emoção, de não ficar falando calma, vamos ter calma, a gente tá respirando, né? Não é isso, Simone? Sim, É sim. isso. Você tava nervosa ou não? Eu, nervosa nunca, ansiosa Imagina. jamais. Então chama aí nosso convidado, cara. Você, Simone. Eba! O privilégio é seu. Gente, a gente conhece ele assim há muito tempo. Há muito. Ele é jovem, não fala muito Mas tempo que ele é jovem. Um cara Gente, jovem, o estiloso, Eduardo bonitão. Christian, embaixador da confecção do Brasil no mundo inteiro. Vem pra cá, irmão. Beijos! Cara, obrigado demais, irmão. Privilégio ter você sentado aqui na nossa mesa. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí incrível. Vai, porque eu estou entre amigos. Porra, Nossa, coisa boa. Estamos entre amigos, nos conhecemos aí há... Não vamos falar a quantidade. Não vamos revelar a idade, mas nos conhecemos. Todos nós aqui A gente nessa tinha mesa 18 temos anos. história.
né? Eu acho que eu vi a história do André, acompanhei o André desde o começo do Brás, vocês acompanharam a minha história Verdade. desde o começo do Brás. Sim. Então vai ser um bate-papo bem gostoso. Pô, o André foi antes ainda? Pô, o Andrezão foi o primeiro cara que eu conheci, um dos primeiros caras que eu conheci no Brás. Sou primórdios da Brás. Cara do gelo. Pô, cara, vambora aí. Verdade. Por isso que é bom essa melanina aqui, que a gente continua jovial. É. Com certa idade, a melanina é Tem muito boa, 130 gente. anos, não parece. Isso, não sou um vampiro, viu, gente? Ô, Eduardo, cara, acho que tem muita gente curiosa, né? Pra saber um pouco, entender um pouco da tua história. E queria que você iniciasse aí, contar pra gente essa tua trajetória, como foi chegar até onde você se encontra hoje, sendo uma referência, né? Não só pra nós, mas pra muita gente. O mundo inteiro. Muitos clientes, amigos falam sobre o trabalho do... Muita gente. Eu falei, né? Cadê? Será que a gente tá no YouTube, tá ao vivo aí? A Camila tá lá da Fresa, tá de Salvador, Sim. vai estar lá no presente, no seu MBA. A Meg, vai ter também, ela tem que ir no Gente, seu MBA. tinha um negócio de recado aqui que eu não trouxe, tá? Mas a lista tava grande. Tava grande. Então vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo aí. De novo, agradecer essa fera por estar aqui com a gente. Que maravilhoso. E compartilha com a gente o seu começo, com o que fez o Eduardo Christian tomar esse rumo na vida e chegar onde ele chegou. Muito bem, então, como eu disse, né, nós nos conhecemos e é até gostoso poder ter esse papo com pessoas que conhecem, porque de certa forma vocês viram toda essa jornada acontecendo, né? Então foi desde da questão ali de eu começar a trabalhar no Brás. Eu lembro o Andrezão, na época ele era gerente de uma loja, né? E ele também cuidava de produção. Nessa época eu ainda não tinha toda a expertise que eu tenho em produção. Mas vamos lá. Vou fazer um resumo, até porque eu acredito que a gente tem muito papo gostoso, muito conteúdo, né? Porque como eu sempre digo, conteúdo é rei, é conteúdo que importa. Então... Quando eu cheguei no Brás, por meados ali de 2000... Puta, agora eu tenho que falar. Pode falar. Pô, eu cheguei em 2007 no Brás, o André já tava ali. Sarcófago. Eu cheguei oficialmente, né, no Brás ali em 2007. E eu cheguei no Brás com um sonho, um objetivo, assim como muitos empreendedores, de querer empreender no Brás, né? Eu falo, o Brás, ele é um terreno muito fértil, né? Ele é um terreno fértil. Né? E o Brás, ele tá sempre de braços abertos para pessoas do mundo inteiro. Só que tem uma coisa, não adianta só você estar no terreno fértil sem saber o que vai plantar nele. Verdade. Né? E o que aconteceu? Quando eu vim para esse terreno fértil, eu não sabia o que plantar. Eu achei que eu ia só chegar e colher. Que, aliás, é o que acontece com muitas pessoas que vêm empreender no Brás. Né? Muitas pessoas até que chegam só para querer colher sem ter plantado antes são os que dão errado. E eu fui um desses. Falo por experiência. Né? E aí eu entendi isso. Eu falei, cara, para eu colher eu vou ter que plantar. Sim. Né? E aí vem a fase do plantio de falar assim, tá, e aí? Né? Você vai começar por onde? O que você sabe fazer? Que caminho nós vamos tomar agora? O Brasil é o lugar que mais vende roupa no Brasil. Tá, é o lugar que mais vende roupa no Brasil. Mas você tem roupa, você sabe fazer roupa, Qual que é essa roupa? Isso, tal, e assim por diante. E é isso que... eu virei um mascateiro no Brás, né? Eu trabalhei... Né, em vários lugares diferentes. É até engraçado, teve uma época que eu encontrava muito com o André num ponto específico ali do Brás, e cada vez que a gente se encontrava eu tava num lugar diferente. Eu era tipo Oriente Ping-Pong. André, tô trabalhando em tal empresa agora, meu irmão. Não sei o quê. Eu falava, dá uma força aí pra mim. Verdade. Passava outro tempo. Cara, agora eu tô em tal lugar, e assim por diante. Então eu tive uma trajetória de aprendizado. Trabalhei em confecção no Brás, que aliás eu falo que o Brás foi uma verdadeira mãe pra mim, uma escola. O Brás me abraçou, né? Então toda vez que eu falo de Brás eu falo com muito carinho, porque eu sou o que sou hoje porque o Brás me deu oportunidade. Né? E todas as pessoas que passaram pela minha vida me deram essas oportunidades. Legal. Inclusive vocês me deram. Obrigado. E aí é essa parte do aprendizado, do falar assim, pra eu colher, eu primeiro tenho que aprender a plantar. E aí eu arrumei um emprego de ajudante, de auxiliar de corte, que foi na primeira confecção que eu trabalhei no Brás.
E de auxiliar de corte eu aprendi a auxiliar, infestar, cortar. Depois eles me deram a oportunidade de trabalhar na estamparia e eu fui trabalhar na estamparia, e na estamparia eu passei também por todos os processos ali, desde a área de pigmentação, gravação de tela, marcação de mesa, enfim, tudo. Depois eles me deram a oportunidade também de ir para... Na verdade não é deram oportunidade, certo? É porque assim, aí vem onde que eu entendo os paranauê de confecção. Filho, tem trabalho em tudo que é lugar. Você cava oportunidade. Se você tiver disposto, meu irmão, se você tiver disposto... Vixe, você tá numa fábrica aqui, não tem esse negócio assim, é porque você tem que trabalhar só nesse posto aqui, que você não pode... Não, setorizado, você vai aprender tudo. Se joga que você vai aprender. E eu me joguei, fui aprendendo tudo. Fiquei praticamente 1 ano e meio nessa confecção. Vou chegar na parte onde eu também falo que, assim, de certa forma, nesse começo que eu tava ali e tal, no aprendizado, como eu já tinha tido uma história antes do Brás, que eu tentei ser representante, né? Tentei outras coisas e não deu certo, né? E aí, quando eu tava ferrado, lascado, não tinha dinheiro pra nada, aí eu falei, vou arrumar um emprego agora. Eu vou trabalhar. Agora eu vou trabalhar. Se representante não fosse emprego, aqui não deu pra mim, entendeu? Aí eu falei, aí beleza. E eu tinha vergonha, cara. Eu tinha vergonha, às vezes, quando eu subia pro Brás, que é a fábrica que eu fui trabalhar era bem na parte mais ali perto do Paris, e eu tinha vergonha quando eu subia pro Brás de encontrar os amigos e o cara falava, e aí, o que você tá fazendo? Eu falava, eu tô lá na estamparia, tô no corte, tô não sei o quê. Eu tinha vergonha, e hoje eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Né? E aí, beleza, aí eu fiquei um tempo nessa confecção, aprendi muita coisa, saí de lá, fui trabalhar numa outra confecção, que ali também foi uma escola pra mim, que assim, pelo amor de Deus, que quando eu cheguei nessa outra confecção, eu já tinha um know-how sobre produção, já tinha um conhecimento, tal, não sei o que tem, e era uma confecção que ela tinha muito problema na área comercial, na área de vendas, né? E foi outro aprendizado, que foi aquilo, tinha um monte de problema pra resolver. E você então, disposto, assim, cara, quem tem disposição comigo a resolver problema, se joga que você vai conseguir, entendeu? Aí eu me joguei no comercial, não sabia nada de comercial. Entre parênteses, porque eu já tinha tido uma experiência no comercial lá atrás. Já tinha conhecido pessoas, já tinha tipo, vou conectar X com Y e tal. E aí me joguei nessa área comercial e também aprendi muito. Eis que passa, tô resumindo pra caramba, tá? Passa esse meu período de aprendizado. Aí falei assim, agora eu já sei, entre parênteses, né? Produzir, que eu aprendo até hoje, tá? Já sei produzir, já sei vender. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fabricar! Tô pronto! Já passei por todo o processo. Só que até então eu já conhecia a Si, já conhecia o André, já conhecia uma galera e tal. Aí, deitamos lá, vamos criar uma marca, vamos fazer polo, sei o quê. Vamos fazer aí. Não, eu tenho cliente, eu tenho cliente lá no Rio Grande do Norte, não sei o quê, deixa que eu faço. Joga no peito do pai que o pai bate aqui e mata. Nossa, e aí começa toda essa jornada. E fizemos bem feito. Ficou linda. Tal, e era polo que na época o cara vendia a R$300. E era um tecido assim, que o pessoal no Brás não fazia, porque ninguém trabalhava com algodão então, assim, o nosso primeiro private label, digamos assim, já começou top. Só que ali também foi outro aprendizado. Foi uma escola pra gente. Ter encontrado um cara que tinha uma exigência com produto. Sim, muito grande. Tal, não sei o quê. O acabamento. Sim, o acabamento tinha que ser impecável, isso, aquilo. Foi o primeiro cliente de PL, né? Primeiro tal, não sei o que tem. E é engraçado a gente falar isso hoje, né? Aqui, que a gente fazendo, era uma marca até bem conhecida na época, no Nordeste e tal, e pensar que tudo era feito assim, a gente não tinha fábrica, não tinha nada, cara. A gente era tudo assim, cortava tecido lá em casa mesmo, na sala de casa, cortava na mão. Você lembra uma que a gente fez vermelho e branco aqui, a gente só inverteu, aí teve uma que migrou, mas a outra não migrou. Eu não sei se migrou a vermelha que ficou em cima, que deu um problema no tecido por causa da posição que foi colocada. E o mais legal é que o cara fez, ele ficou um tempo ali bom fazendo com a gente e tal, você tem. E aí foi um aprendizado legal, porque logo no nosso primeiro pedido de private label, a gente pegou um cliente que era muito exigente, tinha um produto que tinha que ter uma qualidade e tal, enfim. E ali foi onde eu comecei assim, a ser, de certa forma, visto, esse cara sabe fazer produto. Esse cara sabe fazer produto. Aí criei muitas marcas para o Brás, né?
de muitas pessoas que durante uma fase da minha vida eu considerei pessoas que foram pessoas não gratas e depois eu vi que não foram pessoas não gratas. Que na verdade, assim, as marcas, não vou falar o nome, mas vocês sabem quais são as marcas que eu criei. E de pessoas que me prometeram sociedade, não, você vai ser meu sócio, e não cumpriram. Pessoas que prometeram, não, você que vai tomar conta, você que vai fazer, e não cumpriram. Enfim, e aí durante um tempo eu sofri com isso, né? De falar assim, cara, um bando de gente sacana. Não, cara, não teve nada de sacanagem nisso aí. São professores, né? Foram fases que eram necessárias eu ter passado por elas. São ciclos, né, que a vida queria, mas precisa terminar, se deixa eu fechar, falar uma né? coisa aqui, só pra não interromper você, mas tem 2 perguntas que não querem calar ali, da dona Kika. Já? Opa! Já? Aqui tem uma de amor, amo eternamente. Olha, tá bom. Nome do perfil. Tudo bem que eu acho que a gente vai entrar... Você quer deixar pra depois? Sim. Porque eu acho que entra nessa... Na hora que ele chegar nessa pauta, a gente joga essa pergunta. Boa. Vai Pode ser, pode ser. Boa. Porque na hora que ele começar a falar sobre a parte de fábrica, eu acho que entra muito no perfil então tá bom. dela. Show. E aí Maravilha. eu jogo pra você poder explicar. O que você acha? Vai mandando Boa, pergunta você aí, boa. galera. Você assim não Vai dispersa o mandando. começo. Isso. Eu achei que tinha a ver com o começo dele. E aí foram pessoas que passaram ali pela minha vida e que foram também importantes, né? No sentido de falar assim, poxa, quando foi esse negócio de criar marca para os outros, do zero e tal, você imagina o tanto que eu tive que colocar de energia, você imagina o tanto que eu tive que virar noites estudando, trabalhando, fazendo, que se eu tivesse uma zona de conforto, eu não teria feito, entendeu? E aí, então, por isso que eu falo, depois de um tempo, primeiro veio a mágoa, mas depois veio a gratidão. Falar assim, cara, eles foram importantes, né? O entendimento, né? Eles foram importantes porque foi graças a eles também que É um processo que você precisava fui até viver, mais, né? E eu adquiri um aprendizado que eu talvez demoraria muito mais tempo para adquirir. Aí entra a fase da construção da Black, que foi a minha marca, que me projetou para o mercado. E foi também uma coisa que nós tínhamos feito um mostruário. Olha que louco isso. Nós tínhamos feito um mostruário que era para essa marca do Rio Grande do Norte. Sim, verdade. Mas foi o melhor mostruário que eu já fiz na minha vida, cara. Esse mostruário, ele inovou o mercado de polo, que não tinha no mercado do Brás. Você colocou O que no você quadro, fez, tá no Eu guardei todas as peças e eu enquadrei todas as peças e Ficaram guardo elas na minha lindas, casa. é que o cliente, sério. E aí, mas aí que tá. Aí a gente eu fiz esse mostruário com tanto, cara, com zelo. Nossa, coloquei ali todas as minhas esperanças, as minhas fichas, o meu tudo tal, coloquei tanta energia, tanto amor, tal, não sei o que tem. E não deu certo com esse cliente. E eu fiquei andando com essas sacolas, com esse mostruário. E era uma coisa até Deu vontade engraçada. de chorar quando não aprovou, porque tava perfeita, era linda demais, você não tem noção. E na verdade não é que não aprovou, é porque é custo. O custo. Entendeu? Não dava custo, etc. Enfim. E eu fiquei andando com esse mostruário, falei, cara, eu vou fazer do limão uma limonada, vou atrás de outro cliente, vamos vender isso daqui, tal, não sei o que tem. E aí que eu virei e falei assim, pô, eu vou começar a produzir isso daqui. Aí vem a questão de um dia eu bater na porta da XT e encontrei com o Júlio, na verdade não encontrei com ele, encontrei com uma funcionária dele e falei que eu queria produzir, falei tal, pô, eu quero fazer essas peças, tal, não tenho dinheiro, mas eu queria só o tecido, né? Aí o cara de pau, pilotagem, né? Ó, será que ele não me dá um crédito pra eu pegar uns rolos de tecido aí? Você me ajuda com uns 20 rolos que eu preciso. Aí ela falou, dá aqui as peças, eu vou mostrar pra ele. Passou uma semana, 2, eu já tava com saudade da minha sacola, sabe, das peças. Eu falei, gente, quero ver lá, né? Isso já na Black. Não, é o início. Esse Esse usuário nós só fizemos junto, ele fez pro nosso cliente junto. ainda tá no caso do Rio Grande do Norte. Aí passou lá uns 10 dias, aí ela me ligou e falou assim, ó, ele quer conversar com você, tal, vem aqui, pá. Aí eu cheguei lá pra conversar com ele, achando que ia ganhar crédito e tal. As peças estavam tudo abertas assim na mesa dele. Aí ele virou e falou assim, você que fazer esse peça? Aí eu falei, foi eu que fiz. Ele falou, você entende confecção? Eu falei, entendo confecção. Tá falando com um cara que sabe. Aí ele falou assim, eu querer abrir marca, você querer ser minha sócia? Aí eu, tá bom. Essa aqui é um rolinho de tecido.
gente descia. Aí ele complementou a frase, ele falou, eu só não tenho dinheiro. Porque o bicho era assim, né? Mas beleza, então ali nasceu a Black. E ali eu tive então a oportunidade de colocar todo o meu potencial, né? A minha criatividade e tal. E eu falo por muito, vocês são prova, testemunha disso. Cara, eu revolucionei o mercado de moda masculina no Brás. Sem dúvida. Eu revolucionei. Principalmente, né? Em polo, em camisaria. Camisaria, verdade. Nas longs, que teve uma época que era eu disputava long com o pessoal de uma outra marca que era muito forte, que era assim, uma marca que pegou o nome de uma marca gringa, depois tal, você tem mais, enfim, ele era muito forte na long, mas tipo, eu e ele a gente batia de frente, então ali, cara, foi onde a estrutura toda que eu tinha ali da Black, que, diga-se de passagem, a gente construiu uma estrutura juntos, porque foi uma marca que veio com Foi um furacão. Foi um furacão. Chegou assim. Foi um furacão. E dali você no Brás. veio um know-how e uma expertise maior na sua vida, porque essa marca, a Black, vocês chegaram a ter lojas de shopping, tudo, foi um estouro. Franquias, né? 7 lojas próprias em shopping, 32 franquias e 1.500 pontos de venda no Brasil. Caraca, que top. Surreal, foi um meteoro. Foi. Isso em quanto tempo? Cara, em menos de 4 anos. Foi. Menos de 4 anos. A gente saiu de uma produção do zero, chegamos a produzir mais de 100 mil peças por mês, assim, tipo, em um ano e 2 meses. Começou produzindo quanto? Começamos, o primeiro corte nosso, os primeiros cortes foram 3 mil peças, assim, somando tudo, né? Que era pra fazer o lançamento da marca. Vendeu em 1 dia e meio. Ai, que delícia. Caraca. Vendeu em 1 dia e meio. Aí depois um ano e quanto? E em 1 ano e 2 meses a gente já tava fazendo 100 mil mês. 100 mil Eu peças. cheguei a conhecer a fábrica com ele, com outro cliente do Rio Grande do Norte. Fui apresentar a fábrica pra ele. O Eduardo me apresentou a fábrica lá e ele já tava numa estrutura bacana, já produzida. E eu tenho consciência... Ó, falando de consciência. Eu tenho consciência que eu tive um papel importante na mudança da moda masculina no Brás. Mas também digo, né, que o Brás foi a minha inspiração. Sim. Né? Então eu criei algo diferente porque eu fui absorvendo muita coisa que já existia no mercado e eu só misturei tudo e fiz a minha própria receita. E aí, enfim, aí tivemos essa jornada e aí entra uma outra fase que era a fase ali da transformação do Eduardo, que até então eu fui um cara que eu mergulhei de cabeça dentro desse negócio da confecção, começar a empreender com uma marca que assim, o Júlio teve um papel muito importante na minha vida porque ele foi o meu investidor, ele foi o cara que acreditou, né? E ele me deu a estrutura, só que ele falou... Te deu carta branca, né? Deu carta branca, ele falou, ó, faz acontecer, certo? Única regra. E aí agora vem o X da questão, né? Fala assim, pô, beleza, a gente tá falando aqui da parte, eu entendi, aprendi confecção, mas não, porque fique bem claro, até hoje continuo aprendendo, né? Aprendi desenvolvimento de produto e tal. Agora eu te pergunto, quem me ensinou a administrar a empresa? Esse é grande... Quem me ensinou a gerir equipe? Quem me ensinou a ter uma produção com mais de 100 mil peças? E o detalhe, em um ano. Tipo sabe? Matrix, né? Enfiou um negócio aqui em você e absorvendo tudo. Tipo assim, né? Então, é onde falo que vem a transformação, né? Então, a transformação aconteceu nesse momento, que foi justamente entre várias viradas de chave que aconteceram na minha vida, mas a principal foi essa, que, olha que louco, o que eu vou comentar com vocês, e é uma coisa que eu trago muito para minha vida, em todos os aspectos, e é algo que eu compartilho muito com as pessoas, que eu falo assim, cara, você nunca vai estar fisicamente onde você não esteve espiritualmente primeiro. Eu imaginei que eu ia ter uma fábrica com centenas de funcionários, que eu ia ter isso. Eu imaginei aquilo, sabe quando? Quando eu falei no Brás a primeira vez. Aí quando eu falo assim, você nunca vai estar fisicamente onde você não estiver espiritualmente. Tem a ver com as pessoas que falam assim, se você não imagina, você não sonha, Sim. Então cria uma imagem de onde você quer estar, tal. Eu fui muito além disso, porque as pessoas imaginam sim onde querem estar um dia nas suas vidas. Sim, certo? Só que quando eu falo imaginar espiritualmente, é você imaginar, ter fé, acreditar, e aí eu acrescentei um outro tempero nisso. Eu imaginei aonde eu queria estar,
não tinha um prazo, mas eu me via, eu sentia mesmo dentro de mim que aquilo ia acontecer, certo? Isso na época que eu ainda não estava lá, só que eu tinha aquela emoção, eu tinha aquela fé. As pessoas diziam no meio do caminho, você não vai conseguir. Quando a gente lançou a marca, vocês ouviram muita gente falando, é lavagem de dinheiro. Fogo de palha. Fogo de palha, isso aí não Como vai que dar cresceu nada. assim? E não sei o quê. Castelo de areia. E tal, e assim por diante. É verdade. E aí vem dentro de mim aquela questão, né? Eu estive espiritualmente no ponto ali onde eu imaginei que eu estaria. E quando eu falo estar espiritualmente, agora sim, sem papo clichê. Mas o estar espiritualmente, acreditar e ter fé que você vai chegar lá, é um papel muito importante. Só que como eu me via lá no futuro, e eu tive um mentor muito foda ali naquele momento, que era eu mesmo. Caraca. Era o eu do futuro que dava conselho pra mim. Mas quem que era o Eduardo do futuro? Agora, vamos lá. Não, eu sou um homem espiritualizado, sou cristão. Não vou falar aqui sobre religiosidade. Todos nós aqui somos mas, também. Somos imagem e semelhança. Sim. Quando eu me imaginei no futuro, quem estava dando conselho pra mim? Só fica a dica. Pode falar? Não. Fica a dica. E é uma coisa que eu faço até hoje. Toda vez que eu me imagino no futuro e eu peço conselho pra mim mesmo, eu me imagino daqui 5 anos, eu imagino e tenho a fé aonde eu quero estar. Eu imagino, cara, como que eu vou estar, qual vai ser a emoção quando eu conquistar aquilo que eu quero, qual vai ser a sensação daquilo. E eu vendo aquele cara já lá na frente, eu pergunto pra ele, e aí, cara, o que você fez pra chegar até aqui? Caraca. Sabe o que é bacana? Eu tava lendo um livro e quando nós marcamos que ia entrevistar você, eu defini você na base da capa desse livro, que o livro tá escrito assim: o poder da auto-perseverança. Você é um cara muito perseverante, cara. Sim. E eu gosto disso, porque a gente ouve, nego, não vai dar certo, não vai, é fogo de palha, vai subir do mercado. Eu falo assim, não, o Eduardo é um cara perseverante. E a perseverança é um pouco a base que você deu ali no início. Cara, nada que a gente passa na nossa vida é por acaso. Todos os tombos, ele é a perseverança para você aprender e continuar, você dar continuidade no seu projeto, no que Deus tem sobre a sua vida. E você sempre foi um cara perseverante e sempre fez isso. Eu acompanhei muitos altos e baixos seu. E a Simone também. E eu vi muita gente falar assim, não vai dar nada não. Quando você sumiu pra esse retorno lá pra baixo, muita gente falou, ali acabou, Eduardo, não vai voltar mais pro mercado, acabou. E eu vi você renascendo de novo. Fênix. É a Fênix, né? A mitologia grega. E eu vi você nascendo de novo e hoje eu acompanho e eu vejo, falo, quem conhece o Eduardo sabe que ele é um cara super perseverante. Não, e sofrido. A perseverança, o ato principal dela é você vencer no momento de dificuldade, de adversidade, na crise. A perseverança não é quando você tá no momento bom da bonança, você... Sim. E não, a perseverança, você aquilo tudo dando errado, nada tá acontecendo, você tá continuando perseverante. E me surgiu uma pergunta agora Pode falar. disso que você fez. Eu vou te fazer uma pergunta. Foi necessário você tirar pessoas da sua vida para que esse seu caminho fosse... para você atingir o objetivo de uma forma mais certeira? Foi necessário? É necessário até hoje. Sim. E você, como que você reage com isso? necessário. Porque às vezes é pessoas que você gosta até, pessoas próximas, quem você menos espera. Eu considero assim, todas as pessoas que passam pela sua vida, elas deixaram alguma coisa de importante. Mas se você quer encontrar as pessoas que vão estar com você no seu futuro, talvez você tenha que se desapegar de quem está no seu presente. Pô, bacana. Né? E é doloroso passar pelo processo, só que de certa forma é um processo natural. Quando você está em transformação, você está em direção a encontrar pessoas e situações que estão já preparadas esperando você lá na frente. E essas outras pessoas que não estão no momento delas, elas não vão te acompanhar. Porque às vezes o caminho delas também o caminho não é o mesmo. outro, é Sim, diferente. verdade. Acaba virando uma âncora, né? Exato. Então, e muitas vezes você vai ver que as ideias já não vão bater,
sabe? Aquela sintonia já não vai ser Eu a acho que mesma. isso, quando isso Você começa a vai acontecer mudando. na sua cabeça, como você disse, é um ciclo natural mesmo. Essas pessoas vão expelindo, sabe? Sim, Começa sim. você já não bate as ideias, as ideias já não são as mesmas, o foco não são o mesmo, Não. direcionamento já são outros. Eu, particularmente, passo um pouco por isso já. Que bom, né? Tô passando por isso. Mas Porque, É legal, eu até fiz essa pergunta assim, porque às vezes a gente se olha lá atrás, parece que a gente não combina mais onde a gente tá. E aí eu acho que é aquele seu eu do futuro falando, vem mais pra frente, anda mais um pouco. É por aqui, né? É como se fosse essa jornada, né? É muito louco isso. mas pra gente quebrar isso, né, Simone? Essa coisa que a gente tem sobre a gratidão, que a gente escuta muito de ser, e quem fez e te ajudou, cara, eu acho que é ok. Quem te ajudou, até, né? São ciclos, você tem que partir desse momento de gratidão e... Deixa a bagagem pra trás, Deixa é mais um passo. Caminha. Mas foi algo legal que ele disse, e todo ser humano, eu acho que acredito que ele tem que saber no seu interior quando se iniciam novos ciclos e quando se fecha. Alguns ciclos têm que se fechar na Tem que sua ter vida. essa sabedoria, Tem que ter porque sabedoria. você não tem, gente. Senão megas empresários, os caras não chegam então, porque eles Tem que passam ser meio uma frio, rotina né? disso. De todo dia se iniciar novos ciclos e todo dia se terminar ciclos antigos. Então, como o Ivan também falou, você não tá sendo ingrato com a pessoa, mas sim tá fechando um novo, tá acabando um ciclo pra se iniciar um novo com É que outra não pessoa deu na certo, sua deu vida. certo, deu Sim. certo um Até ano, hoje. 2, Sim, 5, sim, 10. Eu tinha problema até pra mandar a gente embora, imagina pra resolver os ciclos. Quando eu geria assim, Simone tem que mandar fulano. A primeira vez eu chorava, eu falava pro Marcelo, manda você só dessa vez, eu tinha mó dó. Imagina ciclos. Mas legal. E aí entrou essa primeira virada, né? Que Sim. foi assim, pô, a marca crescendo assustadoramente e tal, não sei o que. E aí chegou o ponto que eu falei, cara, eu imaginei que eu estaria aqui, então tá na hora de fazer uma nova projeção pro futuro. E ali foi uma nova projeção onde eu fiz, e a pergunta que não quis calar foi: você não tem o conhecimento suficiente para te levar até o próximo nível. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então você vai ter que buscar novos conhecimentos para você fortalecer o que você está construindo. Muito verdade isso. Né? E aí, realmente, aí eu falei, cara, eu preciso estudar. Preciso estudar. Aí foi um período ali entre 2014 até 2017, eu fiz mais de 30 cursos diferentes. Né? E eu fiz cursos de gestão, de liderança, fiz coach, Finanças. fiz PNL, fiz finanças. Cara, eu trabalhava tipo 12 horas Mergulhou. na confecção e mais 5 horas estudando por dia, e todo final de semana eu tava estudando e tal, e aí entra todo esse processo, porque toda mudança e tudo que aconteceu lá dentro, o que aconteceu, das mudanças que aconteceram na empresa, foram as mudanças que aconteceram em mim. A empresa foi o reflexo da minha transformação. Seu interior, né? Do meu interior. E aí entra muito uma questão de falar assim, beleza, estamos já em 2017, 2018, a marca fazendo muito sucesso, tal, não sei o que. Só que eu deixo muito claro, e vocês sabem a ideia disso, ou talvez muitas pessoas não saibam, a Black não era minha. Né? Que aliás, assim, tipo, não é que não era, eu era sócio da empresa, né? Mas tinha um sócio majoritário que era o investidor. Entende? Assim, e aí sempre. chegou um ponto que ele falou, cara, a partir de agora quem dá as regras aqui sou eu. Esperou acontecer, né? Aí eu falei, tudo bem. Ok. Só que ali foi o momento que o meu mundo caiu, assim, sabe? Que De meu novo, mundo né? caiu, De de novo. Entende? Que aí ele falou, ó, você vai ter que sair da empresa. Não, você vai ter que sair. Contratei uma nova equipe de estilo, contratei diretoria, contratei não sei o que, tal, e agora você vai sair. Essa parte eu não sabia. Falei, não, beleza. Falei, tô saindo. Saí, pensa assim, eu tinha entregue a minha vida ali durante praticamente, foram 5 anos. Né? Eu entreguei, assim, literalmente minha vida de corpo, alma e coração. Né? Eu tinha imaginado. Você tinha falado do seu futuro e você estava vivendo esse futuro. Eu tava vivendo aquilo lá. E ali foi onde, Mais um ciclo. putz, não, você tá fora. Aí, cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? E agora? Abre um buraco, O que eu né? vou fazer da vida? Tal, não sei o que tem. E uma pessoa que eu conheci, que eu já tinha conhecido, na verdade, que foi o Thiago Fonseca, e me tornou um amigo, um mentor. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Thiago uma vez. Eu estava na casa dele, ele virou para mim e falou assim: você é o melhor no que você faz?
você é o melhor, você é o número 1 que você faz. Você é o número 1, as pessoas não vão lembrar do número 2. Já vi. Como dizia o Ayrton Senna, o número 2 é o primeiro a perder. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, quem é o cara mais foda de confecção do Brasil? Aí eu lembrei de estilista, lembrei de alguns empresários bem-sucedidos, tal, não sei o que tem. Eu falei, cara, não me vem ninguém na mente. Sabe o que ele fez? Ele pegou um espelho e falou, olha esse cara aqui, ó. Pô, que top. Ele falou, é esse cara. Vira ele. Poxa. Vira ele. É. Foi bem assim que ele fez comigo. E ali foi onde eu lembrei dessa conversa que eu tive com ele e falei assim, eu vou ser Esse o cara mais foda de confecção do Brasil. Top. Legal, cara. Aí eu fui e falei assim, tá, pega todos os conhecimentos que você teve, o que te trouxe até aqui e vê o que falta daqui pra frente. E vai atrás. E vai buscar. E ali foi onde eu literalmente, de novo, ponte ao futuro, deixa eu conversar com o meu mentor, deixa eu conversar com o meu mentor espiritual, né, e pedir conselhos para ele me direcionar, né, o que eu devo fazer. E ali vieram todas as respostas que eu precisava, né, que de novo foi aquelas respostas de falar assim, ó, lei do plantio, você vai ter que plantar. E aí eu comecei a viajar a todos os polos de confecção, comecei a fazer palestra, comecei, a projetar essa pessoa que eu já imaginava que eu ia ser, né? Que ainda não cheguei no meu objetivo ainda, estou construindo ele. E aí vem todo esse momento de novo, de se retransformar, e aí o Júlio me chamou de volta. Passou um ano, eu acompanhei. Aí ele me chamou de volta, falou, cara, volta. Que o bagulho tá louco aqui. O DNA era dele, né? É que o DNA era seu. É. Eu ia falar isso agora. A marca tinha o DNA dele, tinha o Eduardo Christian da marca. Tinha o DNA. Não tinha, verdade. Ela perdeu isso com a saída dele. Eu acompanhei essa época e Foi. Ela perdeu. Aí eu voltei, só que eu voltei com data pra sair. Eu falei, eu vou ficar, mas fico mais um tempo X. E esse tempo X, daqui eu te entrego e daqui pra cá eu vou construir a minha vida, construir outras coisas, porque eu passei a não me ver mais lá dentro, eu não me via mais lá. Eu fazia o meu melhor, me dedicava, mas não conseguia mais ter aquele tesão, aquela emoção. A conexão já não era mais a mesma. Já não era mais a mesma. O ciclo. E deixar pra trás. Fazer pontes novas e quebrar aquelas, porque senão a gente fica voltando, porque a zona de conforto nos leva a voltar às vezes. Sim. Uma coisa que eu tive a oportunidade de ir na palestra do Thiago, e assim, vendo você acredita que para todos nós que estamos buscando essa evolução, sair da zona de conforto, enfim, você acredita que o mentor hoje ele é necessário? Porque eu fui na palestra dele, ele falou sobre o que nós temos na nossa despensa. Ele falou assim, cara, porque tem muita gente que o cara trabalha com confecção, mas tu ia sair agora e vai abrir uma pizzaria. Pô, velho, não tem nada a ver. O que você vai fazer lá com tanto de conteúdo que você tem? Você que passou por isso, você acredita que tava tudo aí na tua cabeça já? Sim. Mas você precisou de um mentor, de alguém pra vir aqui e falar, ei, cara, olha o espelho aqui, você é foda. Sim. Você acha que isso é algo que é necessário? Você viu isso, ter um mentor, alguém que vem aqui. Que vira a Sim, chave. eu te falo que eu tenho vários mentores, né? Tanto que desde o começo aqui do nosso bate-papo eu tô falando sobre ter mentor. Então eu tenho mentor espiritual, eu tenho mentor de negócios, eu tenho mentor de imagem, eu tenho vários mentores, né? Que quando eu me sinto que eu tô fugindo do meu caminho, não fugindo, às vezes se perdendo no meu caminho, tal, daquilo que eu quero, os meus mentores, eles sempre, e não são só os espirituais que eu crio dentro da minha cabeça, são os físicos mesmo, né? Então, apesar de hoje eu ser mentor de muitos empresários, mas eu também tenho os meus mentores. Sim, legal. A gente tem que buscar alguém sempre que sabe mais que nós, né? A gente tem que ter esse ciclo na nossa vida, porque eles vão dando uma puxada também, né? Sim. Você vê que você pode mais. Igual uma vez assim, se você tem hoje, um exemplo, 10 mil seguidores, eu quero chegar a ter 1 milhão, eu não vou conseguir 1 milhão, mas eu preciso estar ali nos 50 mil, aí essa pessoa vai te puxando, a hora que você vê, você chegou nesse 1 milhão de seguidores, porque você foi mudando, né, de fase. Sim. E tem que ter esse discernimento pra saber a hora que você precisa de mudar de mentor ou ter um mentor a mais, né? Aí você volta pra marca depois de 1 ano,
viu que, pô, não rolou mais a conexão, a vibe não é mais a mesma, não estou aqui, e você continuou. Sim. Aí eu saí em 2021, foi minha saída definitiva, e aí nasce a Costurando Sucesso. Né? Aí nasceu mas o trabalho de fazer palestra e tal já tinha começado antes. Tinha começado em 2018, 2019. E agora vamos colocar pimenta aqui no negócio. A gente tá muito emocionado. Deixa eu até me arrumar aqui agora que eu gostei. E independente se não ficar mais emocionado no fim, você faz uma dancinha pra nós. Nós somos muito ali, muito tal, que aliás é um lado do Eduardo que poucas pessoas conhecem, né? Mas, vamos lá, quando eu comecei essa trajetória de falar assim, pô, eu vou ser um cara, tal, você tem que vai ajudar outros confeccionistas, que vou transformar vidas, isso, aquilo e tal, através do conhecimento, educação, porque eu vi o quanto isso me transformou, que fique bem claro, eu vi o quanto que eu tive essa evolução depois que eu fui atrás de conhecimento. E aí começo eu na minha jornada. Aonde foi o primeiro lugar que eu fui bater? Qual foi a primeira porta que eu fui bater? Da galera que eu conhecia do Brás. Da galera que eu conhecia do Brás. Aí, sem citar nomes, ninguém. Mesmo eu já tendo construído a Black, eu já era um cara de nome no mercado. Né? Aí quando eu falei, cara, ó, vou dar treinamento, vou não sei o que e tal. Quem que deu oportunidade? Ninguém, cara. Ninguém. E aí, assim, isso não é crítica, de novo. Sim. Não. Isso faz parte do processo. Isso é aquela questão de eu olhar e falar assim, tá, talvez não seja aqui que eu vou ter que plantar. Sim, a terra que eu vou arar não vai ser essa, às vezes. Eu vou plantar E fora. eu acho que é teste pra ver se você quer muito. Exatamente. Você podia ter parado já. Podia falar, pô, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Você vai acredita nisso que tá saindo da boca dele mesmo. Só que assim, eu fui bater na porta de amigos e conhecidos. E aí me veio uma questão que, assim, pode ser que na maioria das vezes, quando você está subindo a escada do sucesso, não são as pessoas que te conhecem que vão te estender a mão. Verdade. Né? E por quê? Porque elas não entendem. Elas conheciam uma pessoa X. Elas não compreendem essa transformação. Exato. E aí, quando elas veem uma pessoa diferente, elas não compreendem que fala assim, não, mas eu conheço, você não era consultor, você não era... Não, mas eu te conheço de outro jeito. Eu gosto de você daquele outro jeito, tal. Eu quero esse Eduardo aqui, né? E aí, ótimo, não teve problema nenhum. Eu fui buscar fora. Goiânia foi o primeiro polo que realmente me abraçou. Né? Legal. Fala assim, Goiânia foi um polo que me abraçou. Sou muito grato, assim, a galera de Goiânia. Depois, assim, o polo do Nordeste, em massa, me abraçou. Porque quando veio o período da pandemia, que também é importante falar sobre isso, né? Que o sucesso é uma construção constante. E quando veio o período da pandemia e fechou todas as fábricas, eu ainda estava na Black e tudo, e eu comecei a fazer live todos os dias. No ano de 2020, eu fiz 242 lives. 242 lives. E sempre que eu fazia as lives, que eram praticamente todos os dias, cara, eu sempre levava o que para as pessoas? Uma esperança. Sabe, aquela mensagem, cara, vamos fazer máscara, vamos não sei o quê. Você tá com medinho de trabalhar, Tá com medinho? Você tem que ter medo de ficar com o boleto atrasado. Você tem que ter medo de não ter prato de comida pra colocar na mesa. E não sei o quê. Eu lá tenho medo de polícia vir bater na minha porta. Pode vir bater na minha porta. E não sei o quê. E aí eu mostrava, eu tô aqui trabalhando, tô aqui trabalhando. E aí eu fui levando isso, e fui encorajando e fui mostrando pras pessoas, o que eu tô fazendo pra vender? Tô fazendo isso. O que eu tô fazendo pra comprar tecido? Tô fazendo isso. E as coisas foram normalizando, foram isso, foram aquilo e tal. E eu continuei nessa jornada de compartilhar tudo que eu tava fazendo com as pessoas. Nossa. E isso foi uma coisa também que falou assim, cara, foi o momento, 2020 foi o momento que deu boom mesmo. Foi o momento que, tipo, cara, foi o momento que fala, caramba, tipo... Pô, esse cara, tipo, ele fala a nossa língua, ele realmente... Que aí vem outra questão, né? Que é assim, primeiro, o jeito que eu falo, tem pessoas que me amam, certo? Que falam assim, pô, esse cara fala a nossa língua. E tem pessoa que fala, é analfabeto, o cara não sabe nem falar português direito, entendeu? Não, o cara é ridículo, velho. Fala assim, cara, eu falo confeccionês.
Bom, A linguagem que você... eu falo confeccionês. Nosso mercado. Ah, mas pô, você não sabe falar sopinha de letra? Não. Meu negócio é papo reto. É ser realista e pé no chão. Não vem com sopinha de letra aqui comigo que não vai funcionar. Irmão, é vivência, experiência, tal, não sei o que tem. Só que, por um lado, eu gero muita conexão e, por outro lado, às vezes, gera descredibilidade. Porque as pessoas querem ver o papo de CEO, CMO, CFO, CCO, não sei o quê. E não tem problema nenhum. Quando eu sento para conversar com empresários que estão nesse nível, eu converso de igual para igual. Só que eu sabe, não tenho muito paciência. Eu falo assim, então... tirando essa parte... Vem aqui, deixa eu te mostrar como que... Exato. Tirando essa parte aqui, que é a techniquez, vamos falar de coisa prática, realmente? Que funciona. Que funciona. Vamos falar papo reto. Papo reto é esse aqui, meu irmão. Funciona se for feito dessa forma, desse jeito, assim, 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 assado. E acabou. Ponto. E é isso. Então, esse é o caminho. Entra toda essa fase, isso, aquilo e tal. E aí falando de novo, aí quando vem e tal. E hoje é interessante que assim, todos os amigos, né? Eu dei todo esse rolê pra contar essa fase, né? Pô, fui bater na porta dos caras, os caras tipo, não. E hoje todos são meus clientes. Caraca, que da hora, Que legal. top. Todos são meus clientes. Só não era o momento lá, né? Não era o momento, entendeu? E aí o que eu falo muito para as pessoas é que assim, muitas vezes você vai ser aplaudido, mas no momento certo, sabe? E não se frustre, não que assim, eu fiquei ali no momento, eu fiquei magoado com esses meus amigos, que assim, depois eu conto pra vocês quem são, que vocês conhecem todos, tá? Eu fiquei magoado com esses meus amigos no primeiro momento, sabe? Que fala assim, pô, cara, ele não me deu oportunidade. Foi, né? Muita gente. Aí fala assim, pô, no primeiro momento o cara não me deu a oportunidade e tal, não sei o que. Não, é porque não era o momento entre E o legal a é gente. você saber hoje ter essa humildade de entender que não era o momento e que virou a coisa e você nasceu pra isso. Mas acho que até sabedoria no momento, né? De como lidar com isso. Porque, e quando isso volta pra quando nós... você tem uma frustração como essa, de você bater ali de alguém que você espera... Nem sei. Não, mas quando essa pessoa vira seu cliente ou seu aluno, você ter a humildade de falar assim, puta, que legal. Tudo bem, que legal. Porque senão agora a gente pode inflar. Se a gente quiser, a gente pode Sim. inflar. A gente tem que ter um domínio próprio das nossas emoções. Tem sempre perguntas pra você. Então, Vamos ver para as perguntas lá. então só pra finalizar o fechar rolê. isso. Finaliza Só pra final o rolê, aí acontecendo tudo isso, tal, lá. Aí eu comecei a ficar reconhecido nos polos, tal, por ter essa simplicidade no jeito de falar, né? Por realmente falar coisas que o cara olha e fala, não, realmente o que ele tá falando é coisa de quem sabe o que tá falando. E vem toda essa explosão, né? Aí linkando tudo que a gente conversou até aqui agora. Quando veio a pandemia, eu fiz 240 lives, não sei o que e tal, e teve aquele boom de crescimento, isso, aquilo e tal. E eu lancei o primeiro curso, que foi o método PGV, que é Produção, Gestão e Vendas. Eu lancei o primeiro curso online focado para donos e gerentes de confecção. Né? E foi uma explosão. Assim, E não tinha, você inovou, porque não você não tinha tinha, mercado. não existia. E a gente arrebentou a boca do balão, assim. Foi uma coisa que nem a gente esperava que fosse acontecer. E ali também, em 2021, eu criei o MBA, que é o MBA Fashion Day. Pô, o primeiro evento nosso, a gente colocou 1.000 donos de confecção no evento. Que legal. Que delícia. Cara, 1.000 donos de confecção dentro do evento. Cara, e aí foi aquilo, tipo, projetei, eu me imaginei. Você viveu aquilo, eu né? vivi aquilo Construiu no no meu espiritual e materializei, tal, etc. E aí quando entra essa parte do Eduardo viajar o mundo, né, buscando conteúdo e conhecimento de confecção, porque eu sempre tive curiosidade, falei, cara, como é que será que é essa confecção lá fora?
né? Como é que será que é uma confecção que faz Gucci, que faz Louis Vuitton, que faz Burberry, Hermès, Balenciaga, isso, aquilo, tal? Será que é diferente? Como que é esse Será processo? que eles não têm problema de produção? Você foi pra China, Será que eles não têm problema de produção? Será que tem esses BO? E aí começo eu nessa jornada louca, China, Índia, Portugal, Itália, Espanha, tal, só visitando fábricas. E aí, me fala, Só como que é? visitando fábricas. Tudo diferente? Tudo igual. Tem Só problema. muda, Tem só idioma. Tem problema. Mas assim, vamos lá, né? Tem muitas fábricas, principalmente na Europa, que os processos de produção, sim, são diferentes. São coisas mais processuais, até pelo tipo de alfaiataria, pelo tipo de produto, ok. Mas tem defeito no tecido, dá defeito na modelagem, tem problema funcionário que falta, o resto é tudo igual. Tem aquele que mata É a mãe tudo 10 vezes igual. no ano que esquece que matou. E é bom que eles puxem esse assunto. Eu tô com um network com um grande parceiro que tem fábrica na Turquia. E você vai visitar a fábrica dele, do Zequinho. Zequinho, olha aqui, ó. Vou te indicar esse amigão aqui para divulgar a fábrica de vocês, para estar aí com vocês aí, fazer uma matéria, uma entrevista, Eduardo. Vou fazer esse network para vocês dois aí se conhecerem. Um abraço, irmão. Turquia já. Boa, já vai. Falta, eu não fui lá ainda. Não fui lá. Falta. Por isso que você vai, você falou Turquia, já pensei nele. Tava falando com ele hoje. Tava falando com ele hoje. Ele falou, André, ele tava na feirinha junto com a gente, um stand lá. Eles fazem toda a parte do plano lá na Turquia lá, e eles querem que a empresa venha pro Brasil. E aí, você já acabou de falando aqui, já vamos fazer esse network entre você e ele. Boa. E aí, Bora, vou também com o Eduardo, bora. Também vou. Toda fábrica que eu visito, eu tenho uma mentalidade assim, ó. Kika vai também. O que eu vou tirar de aprendizado aqui, né? Certo. Então eu sempre levo um olhar, eu analiso muito o processo de produção, tempo, padrão, como que eles medem, qual sistema que eles usam, como que eles controlam os índices de defeito, disso, daquilo, tal, como que eles têm um aproveitamento melhor de tecido que o nosso ou não, como que eles fazem a parte de gerenciamento de equipe, como que não sei o que e tal. Toda fábrica que eu entro, eu falo, eu tenho que aprender alguma coisa diferente aqui, eu tenho que levar um insight diferente disso aqui. Você tem que estar com um olhar novo, né? Com um olhar novo, eu tenho sempre que estar, tipo, com a cabeça sempre conectada ali. Não é, eu nunca entro numa fábrica só, que legal, tal, você tem. Não. Tipo, de tudo Cara, igual, eu já vi isso. Não, porque não, eu falo, cara, eu já visitei mais de 1.500 confecções e não tem confecção igual, cara. Os problemas podem até ser iguais, mas você sempre vai ter alguma coisinha que você pode tirar dali e levar pra sua vida. Como se fosse uma impressão digital, né? Sim, e aí quando vem essa questão do embaixador da confecção, foi realmente essa virada toda que aconteceu. Foi também num episódio que deu sobre questão de imposto da China e tal, e eu comprei uma briga lascada com o mercado, tal, não sei o que, comecei a falar, ó, se aumentar o imposto, meu amigo, vocês vão arrumar treta que eu vou chamar pra porrada e não sei o que e tal, e aí começou esse movimento, tipo, os próprios confeccionistas falando, esse é nosso embaixador, e aí foi pegando esse nome de embaixador da confecção. E olha que louco isso, hoje eu tenho portas abertas em qualquer fábrica do mundo que eu chego. É impressionante, eu tava na ITMA, foi a feira que aconteceu agora em Milão, e eu na ITMA, cara, tinha gente da Itália pedindo tirar foto comigo, Espanha, Portugal, assim, de vários lugares do mundo, pessoal, embaixador, eita, coisa boa. Caramba, tô conhecido. Falei, caramba, tô conhecido internacionalmente. Estourou, esquece, pai, Mas estourou. aquele cara lá. O Braz venceu. O Braz venceu. E você tinha Essa eu mentalizado tinha ouvido também? ainda, eu vi todas. O Braz venceu. Você já mentalizava isso, lá, Fora, se né, imaginava pra fora do país, viajando? Já. E eu Mas tenho... eu acho que, desculpa te interromper, cara, o que eu vi você falando até agora, mas quando você viu esse momento, você tinha que estudar. Isso aí foi muita disciplina e foco, né, cara? Total, Total, né, irmão? Essas perguntas de fila de É saber o que quer e realmente falar, é isso que eu vou fazer. Traçou E um pronto. caminho, ele mentalizou, foi lá, Se conversou essa com xícara tudo, falou, for cara, me atrapalhar, ela vai sair daqui. E Total. bom. e foi embora. E eu vou te falar, eu tenho metas bem claras, específicas de quantidade de cursos que eu faço por ano. Tá no meu orçamento, inclusive, o quanto que eu vou investir em educação, tá? Em formação, em treinamento, em curso, eu tenho um orçamento para isso. Então, todo ano eu falo, cara, esse ano eu vou investir X, esse ano eu vou investir X. E assim, eu invisto cifras hoje, tipo, mais de 200 mil por ano.
O ano sabático do conhecimento. Eu invisto e eu te falo, cada real que eu invisto em conhecimento volta 10 vezes para mim o valor. Não tem então, preço, assim, não tem preço. Então, hoje eu invisto em mentorias, masterminds, eu participo de muita coisa, assim, para estar entre os maiores, para estar entre os melhores, para estar entre os caras... A mente tem que crescer, você não acompanha, né, Edu? Tem. Então, entra naquele conceito que eu falei. Se você, como pessoa física, não for muito bem estruturado, você não vai ter um CNPJ bem estruturado. Todo sentido isso pra mim. Então, eu invisto muito no meu conhecimento. Se eu tivesse ouvido só isso de você hoje, eu já tinha ganhado minha noite. Esse é o seu do futuro. Eu preciso conversar com a minha Simone. Eu vou chegar em casa, ela vai tomar uma bica. Mas, obrigada. Você vai bater nela hoje. Duas coisas que virou minha chave aqui hoje. Espero que pra nossa audiência... Pra muita gente também. Pra mim, é disciplina e foco que eu não tenho. Eu acho que ele tá até tentando falar comigo no meu do futuro e eu não... Não tô linkando, só resumindo essa parte, quando a gente fala sobre esse seu eu do futuro, lembra sempre dessa questão. Não é só você olhar pra isso como uma questão tipo, balela, não. Lembra que eu falei, cara, é sentir. É emoção, sabe, né? Entendeu? É emoção, é realmente você ter aquele momento de conexão com o divino, certo? E aí eu sempre trago pra mim que como pra mim Deus não tem uma forma, e quando eu projeto meu eu do futuro e eu trago comigo que eu sou imagem e semelhança, e aí é como se ele estivesse falando pra mim o que eu tenho que fazer. Entendeu? É ele que tá me orientando, é ele que tá falando, faça isso, faça aquilo. Entendeu? Então eu vou muito pra essa vertente. Os insights, assim, às vezes que você fala, nossa, eu tenho que fazer isso, né? Os insights. E ali entra essa parte, quando fala assim, eu já me projeto no futuro onde eu vou ser o maior especialista de confecção do mundo, cara. Já tá lá, tá escrito. Não tem problema eu falar aqui. Tá escrito. E eu falo, a palavra tem poder. Tem. Só não ia falar isso agora. Tem poder. Entende? Então eu falo mesmo, eu vou ser o maior. Eu vou ser o maior. Entende? Eu vou ser o número 1 de confecção do mundo. Por que eu vou ser o número 1? Fala pra mim quem que é hoje. Você já Ponto. Já sou. Acabou, é isso. Fala assim, tem algum outro nome que tá aqui na mesa que pode bater de frente comigo? Não tem. E assim, eu respeito todos os profissionais, assim, que eu aprendo muito com todos e tal. Mas assim, não teve uma vez que eu já fui desafiado várias vezes por vários profissionais, que às vezes assim, a pessoa até fala assim, beleza, vamos ver se esse cara realmente entende do que ele fala, né? Deixa eu ver se realmente esse cara... Eu vi que teve um período que você começou a ir nas fábricas, né? De algumas pessoas que, o Eduardo aqui, mostrar mesmo ali na prática, né? A gente que te acompanha nas redes viu isso aí. E eu já fui desafiado por grandes nomes do mercado, assim, e realmente eu conquisto os caras. Primeiro, porque eu respeito eles, e segundo, porque tudo que eles falam pra mim, mas se acontecer isso, mas se não sei o quê. Tá, mas já que você é o fodão, por que cara, é só você fazer isso, muda isso, faz assim, faz não sei o quê. Na prática. Como se fosse um cálculo, né? Matemático. Os caras olham assim e falam assim, não, respeita embaixador. Respeita embaixador. Cara, tem pergunta aí, vambora, vamos... Temos, lógico. Primeiro... Desculpa, Edu, mas os elogios foram para os vestidos da Simone. Foi de lavada. Que vestido é esse? Onde que eu compro? Simone, olha. Maravilhosa. Olha aí vai. Agora eu me senti. Agora, uma das perguntas pra gente entrar aí nessa mentoria do Edu é como conseguir a sua consultoria? E qual o contato para entrar com a sua equipe para conseguir essa consultoria? Pede pra mandar um direct pra mim no Instagram que eu direciono ela. Ótimo. Aí a Débora, a outra pergunta é pra você sugerir um livro que a pessoa pode ler. Não, calma. Pra aumentar esse conhecimento todo. Eu falo que assim, todo conhecimento eu falo assim, todo conhecimento e todos os livros foram pautados de um livro, Bíblia. Então começa pela Bíblia. Tá. E aí depois você vai buscar leituras para mudar o seu mindset. Então olha que louco, eu vou falar dois extremos. Começo pela Bíblia, depois eu vou para Segredos da Mente Milionária. É um paradoxo, mas ele fala muito sobre questões bíblicas lá também. É muito bom, já li os dois. Aí a Débora E depois, Costurando Sucesso, quem me ensinou a ser dono de confecção. Aí a Débora pediu para você definir em uma palavra o seu sucesso.
O André já falou. Persistência. Perseverança. Perseverança. Nunca desistir. De cada 100 pessoas, 101 vai querer fazer que você desista. E muitas até porque te amam e acham que você tá indo pro caminho errado. Você vai sofrer. Olha, você tá sofrendo, né? E eu sei que eu vi metade do mercado do Brás, que é grande, falar que era fogo de palha, que ele não ia sair do lugar. Eu vi. Muita gente fala, não, ele é um cara determinado, perseverante, ele vai crescer. Aí depois eu vi pessoas se dobrando e falando, não, ele vai crescer. Então os de loja falaram pra mim, não, ele vai tomar o rumo, ele vai crescer porque ele tá no caminho certo. Ele é perseverante. A gente, não, é só 2 anos, daqui a pouco passa, daqui a pouco sai e acabou. Não, conte. Aí a outra é mais profunda. Como eu consigo organizar meu departamento de estilo e modelagem para que me atenda em tempo hábil para o setor de costura? É um enigma. Olha. MBA. Bora lá, então assim, ó. Bora. Essa questão de organizar começa com quem toma a decisão do que vai fazer e o que tem que ser feito. Normalmente é o dono da confecção, né? Então é ele que precisa mudar. O que prejudica qualquer produção de qualquer confecção é a área de desenvolvimento de produto, não por conta dos estilistas nada. Mas vamos lá, normalmente existe um delay, que é um gap ali, que atrasa para fazer o desenvolvimento do produto, para fazer a aprovação, para fazer isso, para fazer aquilo, até chegar na costura, e aí fala assim, cara, quem tem que corrigir o tempo de todos esses atrasos? É a produção, que é assim, vamos entender. Quando você fala em desenvolvimento de produto, modelagem, pilotagem, isso não é produção, isso é pré-produção. A pré-produção normalmente estoura os tempos de entrega, aí quem tem que correr para corrigir todos os tempos é a área de produção, que aí começa do corte à costura. E aí existe a pós-produção, que é a área de acabamento, que também é outra área que é sempre sacrificada, porque ela tem que corrigir o tempo da pré-produção, da produção, e aí estoura na pós-produção. Então começa na cabecinha do ser humaninho que toma a decisão do que tem que ser feito, que é ele que está direcionando a equipe o tempo inteiro. É ele que está falando, o briefing da coleção é esse. É para usar tal coisa. A aprovação tem que ser não sei o quê. Normalmente é isso. Então fala pra ela que se não for ela a dona, ela tem que ter uma séria conversa com o dono. Agora, se ela for a dona, ela tem que ter uma séria conversa comigo. Boa! Ótima resposta. E a outra teve uma resposta, mas o Edu já respondeu, que foi como que ele sobreviveu na pandemia. Aí ele já respondeu toda a trajetória de como teve a ideia, a brilhante ideia, que todos nós acompanhamos de casa, né? As lives do Edu ensinando a gente a sobreviver na pandemia. Né? Então essa pergunta já foi respondida. Maravilha. Isso aí. Vamos perguntar mais. Ô Duí, um conselho assim pra galera de confecção, além de te procurar, eu vi você falando sobre esse caminho, esse processo. Eu não sou do Privet, né? Essa galera aqui, esses 2 fenômenos que são do Privet Label. Mas, cara, eu tô vendo uma dificuldade muito grande. Eu tô entrando nesse nicho aí, na produção. Você diz que tá na cabeça de quem decide, que é o cara que bate o martelo lá, né? E por que você acredita hoje que o nosso mercado, ele tá vivendo o que ele tá vivendo? Que a gente não tá conseguindo ter empresas hoje que façam com que tenha essa quantidade, esse desenvolvimento. A gente vê grandes empresas, não só no Brás, mas no Bom Retiro também, tendo uma diminuição muito grande de produção. Empresas que a gente via fabricando 1000 peças e hoje a gente está vendo fabricando 100. Isso é um pouco assustador para o nosso mercado. Você acha que isso está relacionado a quê, irmão? O que a gente está vendo hoje na confecção? Vamos lá. A confecção, ela sempre teve o conceito que era assim, antes eu fazia a roupa e colocava a roupa para o cliente comprar. Hoje a gente vive o contrário. Hoje é o cliente que decide. Antes era eu que decidia, entende? Então, quando eu fazia 1.000, 2.000, 3.000 de um único modelo, eu decidia. Hoje é o cliente que decide. O cliente final ele já vem armado, ele já pesquisou. Já. Aí você tem um outro fenômeno, por exemplo, você citou o exemplo do Bom Retiro. O mercado de confecção ele cresceu assustadoramente. Então, antes, vamos falar sobre informação. Antes, você tinha muito pouca informação no mercado. Verdade. Né? Você tinha pouca informação e, por exemplo, na nossa época, quando nós começamos a fazer o PL e tal, cara, o quanto que era difícil arrumar modelista, o quanto que era difícil arrumar um piloteiro, cara, para arrumar cortador, tudo era difícil. Tudo era Hoje, sofrido. tudo é fácil.
Cara, você anda aqui no Brás, por exemplo, você vai achar ali placa, modelagem. É verdade. Você vai achar ali cortador. Todo você vai tipo de achar ali tecido. piloteiro. Isso. Você vai achar tudo muito fácil. E não só isso, a questão da internet também disponibiliza hoje muito aquela questão das pessoas saberem qual que é o modelo do momento. Aí você tem o número de fornecedores de tecido antes. Antigamente, naquela época, quanto era difícil a gente comprar tecido. Demorava 60, 90 dias pra chegar. Não era nem só isso. Por exemplo, quando a gente foi atender aqueles clientes lá do Nordeste e tal, cara, pra você comprar tecido, a gente com dinheiro na mão pra comprar. Não, mas você tem que ter um CNPJ pra poder comprar. Verdade. Cara, eu fui pra comprar, tipo, 20 rolos de tecido. Não, mas tem que ter CNPJ. Cara, mas eu tô com dinheiro. Aqui. Não, uma em cima da outra. Eu tô com dinheiro. Não, mas tem que ter CNPJ. Era Verdade. muito mais difícil. Burocrático demais, era. Era muito Verdade. difícil. Hoje é tudo muito fácil. Hoje, você quer comprar 5 metrinhos de tecido, o cara te vende. Você quer comprar um rolo de tecido no dinheiro, o cara te vende. Até afiado ele te vende. Sabe? Então, hoje, você tem modelista aqui, pilotista ali, você tem informação de moda, você tem tudo. Sim. Então, isso fez o que? Aumentou a competitividade de mercado. E aí, eu vejo muitos confeccionistas que não viraram a chave de entender e falar, cara, o mercado mudou, não funciona mais daquele jeito, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que entender uma nova necessidade de mercado, eu tenho que estar mais em contato com o cliente, eu tenho que começar meu desenvolvimento da ponta para cá. Entender o seu público, né? Sim, É de trás pra frente, né? entender o público, entender que hoje eu tenho que ser o mini-channel, hoje tem múltiplos canais de venda, hoje tem XPTO coisas. E eu converso muito com muitos confeccionistas que ele fala, não, mas aqui funciona desse jeito. Fala, meu amigo, na tua cabeça funciona desse jeito. Porque o cara que enxergou diferente de você, ele já começou melhor que você. Anos luz já na sua frente. Tanto é que muitas confecções nasceram no período que eu chamo os filhos da pandemia, né? Verdade. Nasceram Abriu ali um na leque muito pandemia. grande. Foi. Cara, muita marca marca. nasceu na pandemia e estão estourando hoje, cara. Estourando. E muitas marcas de 10, 15, 20 anos de mercado, muitas também estão patinando. Então, na zona Então, e morreram Estão patinando também, e muitas morreram. porque não quis aderir à internet. Não é só a questão da internet. É justamente processos. elas mudarem os processos internos, o jeito de desenvolver o produto, o jeito de produzir o produto. Existem centenas de formas de você fazer o mesmo produto. Só que eu vejo que muitas confecções se apegam a um único jeito de fazer. O conhecido é seguro. Posso chamar de Du, porque eu sou íntimo, tá, gente? Ô, Du, eu vi 2 pessoas, ou mais, acho que umas 4 pessoas próximas, que já participaram das suas mentorias e elas falam da mudança, da virada de chave que houve na vida delas dentro da empresa dela. E isso eu fiquei muito contente quando eu vi isso daí. Você viu uma pessoa falar que a empresa dela mudou através da sua mentoria, consultoria que você dá aí pela internet, os seus cursos, e essa pessoa falou que mudou. Eu vi uma empresa ali, próximo ali a Rua Artigas, perto da feirinha, e eu acompanhei, e ela até coloca nos stories dela a mudança pós-Eduardo da empresa dela e o antes. E eu fiquei muito contente quando vi ela dando esse testemunho. Uma vez até postou também, ela falando obrigado, Eduardo, por essa mudança. O que é isso, cara? Você entrar hoje em empresas que estão fadadas a falir por causa dessa falta de organização, certo? A produção, porque uma empresa que não se organiza na parte de produção, ela tá fadada a falir daqui a alguns anos. E hoje muitas empresas falem por causa disso. Nós, até Simone, fizemos um curso pelo Sebrae, que ele disse que toda empresa que chega lá são empresas que faturam mais de 1 milhão. Tem uma grande empresa, faturam bem, mas se perdem nessa parte de construção, na parte de produção. E o que é isso? Você levar para ser uma pessoa ali que você tá ali, tem uma puta de uma empresa, o cara tem até às vezes verba, mas a empresa tá patinando, declinando, e aí a pessoa entende, vem, chama o seu serviço, e ali quando você sai, vê aquele upgrade daquela empresa. Então, eu vou revelar aqui o segredo do sucesso. Opa! Tá? Você vê que assim, ó, eu não inventei e não reinventei a roda. Cursos de gestão, etc., existem centenas e muito antes de Eduardo imaginar em querer fazer algo específico para a confecção. A grande virada de chave, o que faz a diferença no que eu ensino e no que outras pessoas ensinam, é que antes de eu te ensinar a técnica, eu faço você acreditar. Porra. Se eu faço você acreditar que é possível,
Então eu falo, primeiro eu mudo você e depois a gente muda a tua fábrica. Então eu cuido de você primeiro, depois a fábrica. Então eu entro muito assim, eu falo que se eu não entrar na tua mente e não fizer você acreditar que é possível, nada vai ser possível. Metanoia, né? Total. Então é muito, e eu vejo muito também que a questão assim, que quando as pessoas entram para fazer um curso comigo, uma mentoria comigo, ela já viu outras pessoas que já transformaram. Então ela já chega já com a porta da mente aberta. Eu quero viver isso. Já tá desarmado. Então fica muito mais propício dele aceitar o que eu vou sugerir para ele. Que eu falo, eu não vou te ensinar nada, eu vou te sugerir um monte de coisa. Você aceita se você quiser. E aquela coisa também de aprender por em quiser. Prática, né? Porque às vezes você tem esses cursos que você ensina, só que a hora que a pessoa tá lá, não põe em prática. Como que vai mudar? Não muda. Não muda. Você só tem mais, você tá gordo de conhecimento, obesidade de conhecimento. É obesidade mental, a galera que fica adquirindo um monte de conhecimento. E eu falo assim, você quer fazer, faz. Não quer fazer, o problema é teu também. Não quer fazer, também não faz. Problemas. Não quer fazer, não faz. Não, mas isso também entra no segundo ponto também que eu acho interessante. Hoje a internet, ela é um bem, mas às vezes também muita gente se expõe na internet tentando falar sobre algo, sobre um serviço que ele não tem a prática. E o legal é que você, desde o início a gente tá falando aqui, e a gente conhece você não é só a teoria, você tem a prática. Você conhece de fábrica. Massa, né? Literalmente. Então, as pessoas ficam meio gato escaldado, o cara tem medo. Pô, vejo esse cara falando na internet que entende de fábrica, de chão de fábrica, né? Laboratória, e as pessoas acabam comprando curso na internet que o cara ele enche linguiça. Ele não tem a prática, é balela. E o seu trabalho não, acho que muita gente tem esse receio com você. Mas, então, vamos lá. Olha que louco que a gente vai falar aqui agora. Cara, nós nos conhecemos aqui. Sim. Vou falar, eu X mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Eu assim, uns 10. Você que me apresentou a Carla. Você me apresentou a Carla. Então, vamos entender o seguinte. Eu não seria a pessoa que eu sou, eu não estaria aqui sentado gravando esse podcast na frente de vocês se eu não tivesse a trajetória que eu tenho. Não mesmo. Não estaria aqui. E assim, eu não teria assim, essa questão que eu ando no Brás com muito orgulho, com o peito cheio de felicidade, cabeça erguida, tal, não sei o que, porque a galera sabe quem sou eu. Sim. Entende? A galera sabe. Então, assim, muita gente acompanhou a história. Uns até torcendo pra dar tudo errado, Sim. mas acompanhou. Tava lá. Tava na plateia. Tava na plateia. Entende? Então, é muito sobre isso. Não tem como questionar. Entendeu? E fala assim, então por que a Black ainda não existe? Cara, já deixei claro, tá aqui, inclusive tá escrito no livro e tal. E muitas pessoas também me falam assim, se você é tão foda, por que você não monta uma outra confecção? Eu vou falar assim, depende, você vai continuar fazendo o que eu faço hoje? Não. Você vai dar continuidade no meu legado? Porque eu tô construindo meu legado. Meu legado hoje é na área de educação. Você vai continuar fazendo o que eu faço? E aí vem outra questão, se eu montar uma confecção hoje, eu sei o que fazer para realmente bombar uma marca da noite pro dia e fazer o negócio dar certo. Só que vamos lá, hoje o acesso que eu tenho em todas as fábricas do Brasil e do mundo vai ser o mesmo? A partir do momento que eu virar concorrente? Acabou. Não. Acabou. Aí assim, se tivesse uma fábrica, eu fecharia a fábrica pra você. Fala, com certeza, entende? Esse cara é um concorrente meu. É um concorrente meu. Sabe? Então, hoje eu tenho portas abertas em fábricas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, tal, você tem, e muito é por conta disso. Hoje eu atendo, cara, as maiores confecções do Brasil, sem exceção, as maiores confecções do Brasil, todos são clientes meus. Todos são meus clientes. E os que não são, dá tempo ainda, tá? Os que não são, dá tempo. Dá tempo de você abrir a mente aí pra pelo menos ouvir as loucuras que eu falo. Não, e é legal que você comprou a causa da categoria. Sim. Só a camisa. Isso. Então não teria como você montar uma marca pra você, vira um concorrente de muito com expertise que você tem dentro do mercado. Você ia ser um desperdício, é aquilo que a gente eu acho que nem eles querem que você monte uma fábrica, né? Acho que muita gente não quer. É igual aquele desperdício, você pegar o seu melhor vendedor, porque ele é o melhor vendedor, transformar ele no gerente. Você vai desperdiçar aquele seu melhor vendedor ali, né? E você tá fazendo tão bem o que você faz. Sim. Que é se achar, né? É só a alma em reequilíbrio com o seu corpo. E a galera falou, vou entrar num assunto aqui que eu acho que a galera, meus clientes, a galera que escuta a gente aí. Irmão, você chegou a ter o período de feirinha?
Oxi! No braço, conta pra galera aí. Ué, mas quando eu cheguei no braço, que tava tudo dando errado lá, que a gente tava lá no fashion e tal, que tudo dava errado, da onde que eu tirava dinheiro pra comer? Porque eu falo, cara, a feirinha ali, falou assim, meu irmão, se você tiver disposição pra trabalhar na madrugada, você não passa fome, não. Não passa. Você não passa fome. Verdade. E assim, eu pegava tricô e lá em Jacutinga. Gente, tá feliz, o sorriso dele, olha. Eu pegava tricô em Jacutinga e eu via. Vocês lembram do estacionamento da Gadote? O estacionamento da Gadote. Eu fui na semana, ela foi lá Eu hoje. comecei a vender, que o estacionamento da Gadote era ali na Elisa Whittaker. Eu ficava lá porque eu fui ligeiro. Antes eu ia pra dentro da feirinha, aí eu vendia lá dentro da feirinha. Aí os seguranças começaram, não, tem que dar o jabá pra vender aqui. Né? Tem que pagar 50 conto na época por noite pra poder vender lá dentro. Eu falei, não, cara, precisa arrumar outro ponto de venda, porque 50 conto era meu lucro no dia, né? Aí eu falei, não, aí eu comecei, aí eu vi e falei assim, pô, me falaram do estacionamento da Gadote. Falei, pô, estacionamento da Gadote, para, não, todos os da Gadote. Isso. E era a galera da onde? Sul. Do Sul. Aí eu falei, pô, frio, sul, tal, pum, vou lá. Aí eu fiquei vendendo um tempo ali, aí passou a temporada de frio, aí eu comecei a ir atrás de outros produtos pra vender na feirinha, e aí eu não tinha banca na época, não tinha nada, o que eu fazia? Vendia no grito. Vendia no grito, era a porta do ônibus total, que aí eu te falo, outro aprendizado, outra lição, mas eu nunca voltei pra casa sem ter um dinheiro pra comer. Entendeu? Sem ter o dinheiro pra pagar um aluguel, sem ter o dinheiro pra comer, sem ter dinheiro pra isso, pra aquilo. Então, assim, eu falo... Se virava nos 30. É aquilo. Quem tem disposição pra trabalhar, seja na feirinha, seja lá em Santa Cruz, Capibaribe, lá no Moda Center, seja... Cara, você tem disposição, fome você não vai passar, não, irmão. Vai embora que dá certo, né? Vai que dá certo. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Né? Tem muito. Toda confecção tem solução? Tem. Tem? Toda tem. Conta pra gente aqui alguma experiência que você teve que você gatou, assim, essa confecção foi difícil. Eu achei que ia pra UTI, nem ia sobreviver. pra UTI. Ó, até é bem interessante a gente falar sobre isso, porque de cada 10 confecções que me procuram, 8 estão na UTI. Caraca. O cara, quando tá bem, o confeccionista, praticamente de modo em geral, quando ele tá muito bem, ele acha que ele não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Cara, tô bem, tô ganhando dinheiro, tal, se eu tenho... Quem que é esse cara pra falar comigo? Cara, tô dando certo, olha aqui, eu tô dando certo, cara. A Tô receita dando certo, tal, se eu tenho fatura aqui 3, 4 milhões por mês, quem que é esse cara pra falar comigo? Você pode agregar pra faturar mais, tem pequenos gargalos lá que você pode ajudar o cara. Aí a gente entra nessa vertente. A maioria das confecções que me procuram já estão com muito problema. Aí, exatamente. Já tá com os batimentos cardíacos comprometidos. Verdade. Então, o que a gente faz com essa maioria dessas confecções? É startar o negócio dele. Cara, tu tem que dar um start, irmão. Vamos recomeçar? Vamos. É recomeço. Então, é olhar para trás e assim, quando o confeccionista ele ganha um certo dinheiro, tal, não sei o que tem, ele entra numa fase que eu chamo de coeficiente do cagaço. Porque o cara, quando não tinha nada, ele não tinha medo. A partir do momento que ele tem patrimônio, ele começa a ter medo. Né? E ele tem medo de perder o que ele conquistou. Antes ele não tinha nada. Hoje ele tem um apartamento, ele tem uma casa de praia, ele tem 3, 4 carros e não sei o que. Ele começa a ter medo de perder. Certo? E aí assim, só que ele esquece que quem deu tudo isso pra ele foi a confecção. E muitas vezes você pega confecções que fala assim, ó, toda confecção que chega pra mim fala assim, cara, o meu problema é só pôr dinheiro no caixa. Vai falar, o problema é só esse? Tá bom. Tá bom, né? Fala assim, então vamos lá. Se o seu problema é só colocar dinheiro no caixa, quanto que você já colocou de dinheiro, você já devolveu pro caixa da confecção? Aí o cara pegou o empréstimo do banco, colocou dentro da confecção, vendeu um apartamento, já colocou lá dentro, porque ele tá devolvendo o que ele tirou da confecção. Porque é muito louco que assim, ó, antes de eu concluir isso, tem muita confecção que eu chego que não tem um banco decente pra uma costureira sentar, mas o apartamento, a cobertura do cara tá lá. A casa de praia tá lá. Mas quando você vai olhar a estrutura da fábrica, cara, tem mesa de corte, tem buraco na mesa de corte. Nossa. Caraca. Tem confecção que eu entro que é assim, Depena o cofrinho dele. Exatamente. Então ele não investe naquilo que é o que dá dinheiro pra ele. Então entra naquele conceito. Cara, se tua confecção tá do jeito que tá, sabe, assim, toda ferrada, toda maltrapilha, toda judiada, toda não sei o quê, como é que você quer que ela te dê?
Você já tirou. É aquele negócio de você minerou o ouro até não ter mais nada para tirar. Aí ela começa a te pedir de volta. Beleza, então eu te dei um apartamento, me devolve. Foi eu que te dei. Só que aí você não pôs nela. Né? Você não vai pôr nela, você vai pagar dívida. Eu te dei um terreno, agora eu te dou. Coloca aqui. Aí, voltando aqui no ponto inicial, aí o cara tá com problema financeiro. Eu falo assim, irmão, não importa a quantidade de dinheiro que você colocar lá dentro, não é suficiente para romper o buraco que você gerou. Então você vai ter que dar um start na tua confecção. Você vai ter que recomeçar lá do zero, porque dinheiro nenhum vai resolver o problema, porque tanto é que você já colocou dinheiro lá dentro e não resolveu o problema. Negro, né? Então você vai ter que mudar tudo, vai ter que mudar o jeito de construir o produto, o jeito de criar o produto, você vai ter que mudar o jeito de produzir, você vai ter que mudar o jeito de precificar, você vai ter que literalmente recomeçar. Você está disposto? Você está disposto a mudar? Porque você vai ter que recomeçar, cara. Porque do jeito que tá, você já viu que tá errado. Do jeito que tá. Aí eu sempre pergunto isso pro confeccionista. Fala assim, faz quantos anos que você tá vendo que o negócio sendo cobrado? Já faz 2 anos. Fala, 2 anos é o que você percebeu. É o que você percebeu. Na verdade, os sintomas já tá vindo há uns 3, 4 anos. Então eu entendo o seguinte, não é em um mês que você vai resolver um problema que já faz 4 anos que tá se arrastando. Não é em 2 meses. Também, né? Você chega lá, o cara falou, nossa, vem cá. Contratei agora, daqui um mês eu já quero... imediata. Não, uma analogia com isso que você falou, é igual você come, e você pega lá uns 10 quilos a mais. Quando cai sua ficha, você quer perder em um mês. Sim. E não é assim que funciona, você vai ficar doente e vai morrer. Você levou quanto tempo para adquirir esses 10 quilos a mais? E quanto você precisou comer de doce, né, gente? Então. E aí, resumo da ópera é isso. 80% das confecções que me procuram já estão com problemas crônicos. E eu sou muito realista em falar sobre as soluções. E trazer a verdade, né? Trazer a verdade. Falar, cara, não tem o que fazer não, irmão. E dói, né? Não tem o que fazer não. Se tu ama o que você gosta, o que você faz, se você realmente quer, você vai ter que startar o negócio. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que demitir, você vai ter que não sei o quê. Você vai ter na hora que dói. Normalmente. Legal, porque eu sempre falo, um dos nossos tweets também do ModaCast, nós dizemos que tem muito empreendedor bom. Como você falou, algo muito interessante, eu acompanho, eu sou junto com a Simone na parte, eu sou aquele cara que prospecta novos clientes. E nesse mercado nosso, com a pandemia, o que abriu de marcas na internet de street, foi um mercado que veio dominando, veio fazendo isso, conheço muita marca hoje, e a maioria deles produzem, montaram uma fábrica pequena e a marca ganhou nome pela internet, a internet facilitou muito, mas eles patinam nesse sentido da confecção, da produção. Veio muita marca. E é ruim você ver assim, a nossa causa aqui também, que nós somos um país que a gente torce muito para que mais confecções e mais fábricas venham se estabilizar dentro do país. E isso precisa mais marcas crescerem para ter serviço para essas fábricas. Então, a gente se entristece quando vejo uma fábrica fechando ou alguma marca retrocedendo. E aí eu falo para essa galera, até comento para algum deles, olha, tem um amigo nosso, falo dos seus canais também, para o pessoal procurar, porque eu até comentei com a Simone, falei, Simone, se a gente permitir dentro do nosso mercado, cara, isso vira uma bomba, porque daqui a pouco você não tem mais fábrica. Chegou um período muito difícil, que a gente passou por esse período, hoje vem melhorando, mas chegou um período que a gente tinha uma cartela muito grande de clientes que queriam produzir com a sua marca e não tinha fábrica no mercado. Não tava dando conta. Sim, o mercado secou, tinha muito a demanda de clientes que queriam e poucas fábricas para se fabricar devido a isso. Hoje o negócio vem melhorando um pouquinho, a pandemia abriu muita fábrica tá procurando se estabilizar, aprender, crescer, mas ainda tem uma deficiência muito grande no mercado. Tem muitas fábricas que falam também que estão prontas para atender, né? Isso. E quem vai falar que não tá? Enquanto tempo quem vai falar que não tá? Nenhuma fábrica. A gente pegou a gente tinha um prejuízo financeiro muito grande no caso disso. Quando? Mas a senhora, porque você, sabendo, você não aprendeu lição. Quando nós fizemos PL lá, alguns anos atrás, que nós não tínhamos estrutura nenhuma, o que a gente prometia pro cliente? Verdade, era. Eu pegava pedido de PL no começo e eu falava o que pro cliente? Não, pode ficar tranquilo, você vai entregar? Vou.
É 45 minutos em 30, vamos. Eu não tinha noção nem como que eu ia fabricar, mas eu prometia que eu ia entregar. Mas eu vou te contar uma pérola do começo do ano, que eu não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu comigo e com ele. Nós pegamos um pedido, 17 modelos, 200 peças por modelo. Bom pedido, não é? Sim. A confecção conseguiu fazer defeito em todos os cortes. Em todos. Pensa que eu queria Você um mandou buraco. um troféu pra ele? Olha, a gente quase ganhou um caixão pra cá. Que é? Porque mata nós, porque é a nossa cara que vai na frente, né? Não, e o cliente também, É, o da cara tá confecção. esperando esses modelos pra coleção dele. Deu um prejuízo. Isso vai gerar um buraco Gera uma cadeia no faturamento muito dele. grande. De meta dele. Ele É. fabrica muita coisa, mas ele precisava disso pra incrementar a meta dele. Pergunta se o cliente quer olhar pra nossa cara. Nunca mais. E você acha que a culpa foi acabou nossa? a relação, acabou. A culpa foi Isso nossa. mesmo, sobrou pra Acabou Simone. tudo. E não, Perdeu o cliente. não entende que a culpa não é nossa, mas é da confecção que a gente levou. Ó, isso que as pessoas que hoje que tá entrando no mercado e essa galera empreendedora que tá entrando, que vai crescer, precisa aprender. Com uma falha dessa, você pode quebrar 3 ou 4 empresas. É. A empresa do cliente, a empresa A da minha, Simone. nossa. Olha a cadeia que você vai gerar desemprego. A galera tá abrindo o Desempregado. coração aqui. Mas vamos lá. Tá. E as Cara, nossas você viu? A pessoa que fez isso, ele não fez a maldade. Não fez. Ele também tomou um Aquele baita do do nosso prejuízo. início, eu faço. Entendeu? 10 mil, 20 aquilo. mil peças eu faço. Pegasse Entendeu? só 5 modelos. A gente Sim, pegou é um emoção. cedo ali e falou, não, joga aqui no peito do pai dá jeito. Aí bate aqui, ainda faz de cabeça Vai do dar outro. que não, a gente entrega. Foi verdade. Naquela época, nós pegamos o pedido. Sim, Naquela época lá, de polo, de camisa. Diferenciado no mercado, não sabia. Eu Muito não sabia recorte. como fazer. Eu tive que virar noites pensando, estudando. Falei, Projeto. cara, tá. E eu desmontava a peça, eu ia fazer a recorte, pique, mano. virava. Eu mesmo costurava ali uma parte. Falei, cara, mas pra encaixar isso aqui... E não sei o que e tal. Mas assim, e a gente teve problema com atraso. E 50 a gente teve recortes São Paulo. a gente teve problema também e tal. Então você vê que assim, muitas vezes o confeccionista ele tem isso, cara. Ele não sabe dizer não. Entende? Zoiudo. Ele não sabe fala, dizer não. "Isso, eu vou Então, lavar". assim, e aí tem aquela questão, tipo, pô, o cara ele sempre olha o caixa. Ele fala assim, quanto que é um pedido desse? 100 mil reais? Você é louco? Eu tenho que dar 30%? Nossa, eu vou pegar. 3.400 peças. Se você fizer na média aí de R$60 a peça, vai dar uma grana. Né? Entendeu? Os representantes que não ganharam. Aí mais de 100 mil um pedido desse. Aí o cara pega um pedido desse e ele fala, ele só pensa no Só no valor. caixa. E muitas vezes ele não Ele pensou não olhou. como que eu vou produzir, quem que é o fornecedor de tecido. Deixa eu ver se eu tenho facção pra isso. como que tá meus Deixa eu ver pedidos se- anterior a esse? E eu já Não. tenho outros clientes além desse. Então eu vou encaixar 5 modelos aqui. Ô Simone, aí já fica o jabá. Por isso que você precisa encontrar uma assessoria que trabalha com private, como eu e a Simone, e vai estar se especializando nisso daí, porque nós vamos te levar em fábricas E a- qualificadas. E agora a gente Sim. distribui, sabia? A gente não deixa mais. A gente aprendeu Você isso aqui no agora. expertise, você vai aprendendo, você vai apanhando. Ainda bem, vocês A aprenderam. prática te faz aprender, Pô, né? e A era teoria não. parceiro já, né? Não dava pra imaginar. Então hoje o que fornecedor fosse. fala muito, às vezes eu preciso lá conhecer a estrutura do cara, ver quem são as oficinas deles, se são boas, se não são, a gente vai aprendendo no mercado. Vai, exatamente, tá vendo? E quando você pensa que não vai acontecer de novo, aí vai acontecer. Verdade. Que aí depois de tantos anos você lembrou. Verdade. É. Tá vendo? Ô, Du, então, assim, tem possibilidade de acontecer, de formar uma confecção em que não exista o erro? Impossível. Impossível. Igual da textura Não de existe, longe. não existe confecção, porque depende de vários fatores diferentes e de vários profissionais diferentes. Para uma peça de roupa chegar lá na ponta final, ela passou na mão ali de no mínimo 15 profissionais diferentes. Né? Isso sem contar que às vezes numa célula de costura, só de processo de costura, ele vai passar na mão de 15 costureiras. Então eu vou falar assim, ó, se eu colocaria, a peça passa na mão do estilista, às vezes de um assistente de estilo, de uma modelista, passa na mão do pilotista, aí passa na mão do pessoal do PCP, passa na mão... Cara, é muito profissional envolvido até o negócio chegar lá na ponta. Sabe? Então, se você não tiver tudo isso daí amarrado com o sistema, se você não tiver... Enfim... Aí Mesmo tem- fazendo todo o dever de casa, mesmo tem a fazendo todo o possibilidade. dever, ainda Telefone tem sem fio. possibilidade, vira. Eu até vi lá no seu Insta, né, que eu achei legal. O pessoal desenhando nas costas pra ver o que ia sair no último. Meu, eu achei aquilo formidável. Que aquilo ali resume muito bem isso aí. Deus me livre. Então, Caraca. eu falo, qual é a diferença entre confecção X ou Y? Eu falo, existe confecção que não tem problema? Não, todas têm. A diferença existem as que têm menos problemas. minimizar isso aí. Existe aquelas que, assim, o problema é uma exceção. Mas na maioria o problema é regra. E, Na maioria o problema é regra. e todo esse aí que você viajou, tem alguma assim,
que foi uma que você disse, pô, cara, essa aqui pode acontecer o erro, mas isso aqui tá impecável, essa fábrica aqui, Sim, ela é sensacional. eu encontrei uma confecção em Matosinhos, que é no interior de Portugal, que é assim, cara, eu fiquei assim, encantado, assim, literalmente 600 funcionários. Nossa. Mas assim, um processo produtivo assim, como eu nunca vi. Eles mesmos desenvolveram os próprios sistemas, eles têm uma cultura com os colaboradores assim, tipo, uma coisa linda de se ver. Então, essa confecção foi a única assim no mundo que eu vi e falei assim, meu Deus, tipo, que organização assim, fora do padrão mundial, digamos assim. Um exemplo pro mundo. Caraca. Além de conhecimento, você citou muito também o cuidado, né, Eduardo, com o colaborador, Total. com quem faz esse processo aí todo acontecer. Total. Que é um cuidado que muitas empresas não têm, né? Com quem tá ali com o seu maior patrimônio, que é o seu produto, que é o que tá sendo Cuidado feito. e o carinho, né? Isso. E eu vou mais longe, não só na questão da produção de costura, mas lá no final também, de estoquista, de vendedor, de Toda a gerente. cadeia, Toda essa né? cadeia. Vamos falar assim, ó, na maioria dos casos aqui, quando bate meta, quem que ganha abraço, sininho, aplauso, bonificação? É o comercial, irmão. Comercial. Só que o resultado comercial foi todo mundo que trabalhou para fazer o resultado acontecer. Por detrás dos bastidores. E muitas vezes essa equipe não é valorizada. E aí você tem até um fator. Estou falando da equipe interna, que é que nem você falou, pô, teve um estoquista ali, teve não sei quem e tal. E quando é facção ainda? Oficina de costura. Que na maioria das vezes, o dono mesmo da confecção, ele nem sabe quem costura a peça dele. Ele não sabe. A maioria dos donos de confecção do braço que manda corte profissional de costura, ele sequer sabe quem são as facções, porque quem cuida ali, os maiorzinhos, quem cuida é o PCP. A maioria, assim, o próprio dono, ele nem sabe. Não sabe mesmo. Sabe? Então, assim, pô, a gente fala sobre essa questão de valorizar a nossa mão de obra, a gente tem que entender que, fala assim, ó, um caso que está acontecendo muito aqui no Brás, por exemplo, hoje você olha para o Brás na madrugada e aí você entende o problema de mão de obra, porque todos aqueles que foram humilhados hoje são exaltados, porque se você fala assim, ó, os bolivianos, os peruanos, que antes eram tudo oficina de costura da galera, hoje eles estão lá vendendo e concorrendo. Tem umas que cresceram muito bem, que eu acompanho lá no Mercado Ivan também. Cara, ele aprendeu todo o processo e faz ali com o pé nas costas. Eu moro num condomínio, eu tenho a cobertura. Aí quem mora nos apartamentos de baixo são tudo boliviano. Caralho, tipo, o apartamento tem que custar 5 milhões. O cara tá bem, o cara tá bem. Não se vê mais palha quente lá, acabou. Meriva, né? Já acabou. O negócio mudou, viu? E SW4 pra pegar peso. E olhe lá. Tudo carro zero. Que era essa mão de obra aí, né, Doc? De antigamente Sim. lá, que a galera... Esses dias eu vi um cara descarregando o corte numa Cayenne. Olha, eu gosto dela, viu? Falei assim, aí sim, pai. Aí tá bom, né? De Cayenne. Aí sim, olha. E a feira hoje virou algo assim... que a gente que tá lá, que acompanha... É um case de A gente sucesso. que acompanha esse processo inteiro. A feira cresceu muito na pandemia, né? Sim. Mas essa é uma preocupação hoje do nosso cliente final quando fala sobre produto, que a gente que fala sobre produção, né? Se dizendo isso, eu acho que isso vai tirar a dúvida de muitos deles, que era essa galera que fabricava lá, que hoje está ali produzindo, né? Que hoje está produzindo. Que hoje está produzindo direto. E muitos também, eu acompanho muitos casos, e eu vejo que muito foi por conta disso, sabe? Que assim, o cara, ele não tinha informação, hoje ele tem, tá? Ele não tinha os acessos que ele tem hoje, de ele ver que assim, hoje ele tem acesso com fornecedor de tecido, ele tem acesso, Sim. Então isso facilitou. Ele já dominava a parte que é o coração do negócio, que é saber fazer o produto, né? E eles só foram juntando uma coisa com outra e falaram, pô, vou fazer eu mesmo. E acabou. E estão indo muito para esse caminho. E eu tô vendo, assim, muitos private label virando marca. Eu tô vendo muitas grandes facções indo também para o caminho de começar a produzir seus próprios produtos e colocar para vender no Mercado Livre, na Shopee, na Shein e tal. Então, cara... Já cai direto ali no varejo, né? Aí acontece o quê? Que esse cara hoje que tem um PL, que ele depende ali de uma facção às vezes, amanhã ele não vai ter mais essa facção.
Aí é onde ele vai ter que buscar um outro que ele não conhece, aí vai dar um problema de errar um corte, atrasar e ela lascou tudo de novo. Verdade. E outra coisa que você falou bem interessante lá na frente, lá atrás, quem te ensinou sobre a administração de empresas, né? Sim. Porque você tinha todo o know-how ali, conhecimento. Porque essa galera que pensa em começar a fabricar, eu que sigo um pouco, não estou muito dentro da confecção da parte de produção, né? Uma coisa que você bate muito na tecla que é... Estão vendo aqui, gente, quando você filma, a mesa ela não tem nada embaixo, né? Na mesa de corte. Então não é só ter o conhecimento. Não. A pessoa precisa ter outras... se ela não tiver habilidade, ela procurar alguém para que ela consiga dar continuidade a isso, né? Porque não é simplesmente, eu tenho com esse pouco de fabricação, vou entrar nisso aqui. É muito louco assim. O que eu vou falar é fato. No contra fatos, não argumentos. Quando eu entro numa confecção que eu vejo que assim, já começa olhando embaixo das mesas, tudo lotado e assim, você vai ver, tudo bem, tem confecção, tem problema de espaço, ok, e aí você vê que o cara coloca ali o tecido, mas é o tecido, eu sei, eu bato o olho, eu vejo que é o tecido que realmente ele vai cortar ali na semana, tal, Sim, você tem... tal, Não, mas você vai ver que a confecção tá cheia de saco, aí tem aqueles rolos de tecido que tá com uma crosta de poeira preta em cima, que você vê que aquele tecido tá lá, ó, o tecido chegou lá antes do cara da confecção chegar lá, o tecido mais já velho tava, que o dono. aí você vai vendo, o cara tem lá umas anotações no quadro, ele tem um quadrinho lá com anotações, aí você vai ver o que tá anotado nesse quadro, é uma informação do ano passado, aí você vai, olha nas mesas do pessoal que trabalha assim, cara, pilhas e pilhas de papel, computador cheio de poeira e tal. Resumo da ópera. O que você acha de uma confecção dessa? Eu já sei que a cabeça do dono e de todo mundo que trabalha lá dentro é como? Bagunçado. Tudo bagunçado, cara. Tudo bagunçado, entendeu? Então nem precisa me falar nada. Eu já sei que tudo é bagunçado. Só de eu olhar. Por quê? Eu reparo o inverso também. Confecções que eu chego e você fala, pô, limpo, organizado, tal. Você tem 60 para conversar com o dono, você vê clareza. É o reflexo É um do reflexo. dono. Você vê clareza, tipo, o cara tem meta, ele sabe e tal. Tem dificuldade também? Tem perrengue também? Tem. Mas você vê uma diferença. Você vê que, assim, aquele cara que sabe, tipo, cara, eu preciso melhorar isso, tô buscando conhecimento para alavancar tal coisa, tô não sei o que, tal. Então você vê sim que tem uma diferença, né? Diferente quando você chega em confecções que você fala assim, pô, olha o zelo que a pessoa tem ali de novo, né? Da onde que ela tira o sustento dela? Da onde que tira ali as coisas dela? Pô, é assim que ela cuida? Sim. É assim aquela coisa que dá retorno. O maior patrimônio dele é a fábrica. É a fábrica. Não é os bens que ele conseguiu, Não. apartamento, carro, não. É a fábrica. E outra coisa que eu reparo muito é, quando eu entro em muitas confecções, eu reparo sempre uma coisa, se tem uma sala de reunião, uma salinha, nem que for uma salinha ali pra falar assim, o cantinho pra chamar uma pessoa ali pra ter uma conversa ali no pé do ouvido. E quando eu vejo que não tem isso, eu já sei que não existe cultura ali dentro. Então eu vejo que quando a pessoa tem que chamar atenção, ela vai chamar atenção na frente de todo mundo. Tipo assim, chega lá no setor do corte e fala assim, de novo deu problema no corte, pelo amor de Deus, puta que pariu, toda semana tem problema, expõe a pessoa na frente de todo mundo, sabe? Aí ela chega lá na produção, na parte de baixo, e não satisfeita em ter exposto a pessoa no andar de cima, ela chega lá no andar de baixo e começa a falar, ó lá, deu problema lá no corte de novo, ela mesma já chega anunciando a tragédia pro resto da fábrica inteira. Tal. Então você vê, pô, cara, tipo, tu não vai prosperar. Assim, que me surgiu agora. Então, seria correto a gente pensar dessa forma? Uma confecção para dar certo, a gente pode fazer uma analogia, eu tô dando analogia. Uma mesa, certo? Que precisa ter os 4 pés certinho ali, que seria o comercial, Sim. a produção, finanças e uma parte de desenvolvimento. Total. Pra dar a mesa e dar o apoio. Porque se faltar qualquer pé, vai dar merda. Sim. É isso aí, porque o pessoal, às vezes a gente tá falando muito de produção, mas se esquecer das vendas lá, que tem sem que venda, manutenção, o negócio vai ficar acontece. o pé manco, mas se não tiver bom produto, vai mancar ali o outro lado da mesa. Então tem que ter o equilíbrio dentro da empresa. Tem. Que acho que isso que é o mais difícil, né? Você cobre um santo, descobre outro, vai. Quando a pessoa não quer. Aí que tá, porque assim, ó, a gente sofre muito porque gosta do sofrimento. Confeccionista é muito ansioso. Então, vamos lá. Pela experiência de mercado que vocês têm, agora eu que vou perguntar para vocês. Opa, bora lá. Todos nós aqui temos mais de 10 anos de experiência com confecção, passamos por diversas áreas, vendedor, gerente, representação, enfim, várias diferentes.
Existe mercado que vende o ano inteiro sem parar de crescer, ou o mercado é assim, 1 mês, 2 bom, pausa, mês ruim. Daqui a pouco 1 mês médio, daqui a pouco 1 bom, daqui a pouco outro ruim. É a montanha russa. E da experiência de todos os anos de vocês, o que vocês veem? Cara, uma montanha russa. A gente vive isso muito. Eu acredito, eu vou precisar de você, Ivan. Eu acredito que existem marcas que ela consegue vender bem todos os meses. Mas eu acho que tem picos, tem épocas sazonais que levantam o Também pico. acredito nisso. Não vou dizer todas, mas eu vejo marcas às vezes que se destacam e ela consegue manter. Mas eu já quero saber a resposta. Eu não sou ansiosa. Qual que é a resposta? Mas eu vou ficar no pico, os três. Tem seus picos o mercado. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que existem, no ano, tem 4 meses que a confecção vende bem. Verdade. 4 meses que ela vende médio. Sim. E 4 meses que às vezes ela tem que tirar pra pagar a conta. Certo. Que ela tem que tirar para pagar a conta. O que acontece? No mês que ela tem que tirar para pagar a conta, o que ela faz? Ela para de produzir, ela puxa o freio de mão. Ela fala, dá uma segurada na produção. Dá uma segurada na produção. Aí, no mês seguinte, vem um pico de venda. Aí vocês chegam lá com o cliente para comprar dele, ele não tem produto para entregar. Por quê? Porque no mês ruim, ele ficou com medo, ele puxou o E freio no de mês mão. bom ele não guardou. A gente pega o Nordeste agora que as festas vão tá pegando, o pau tá comendo lá as chegou festas. No mês bom, o cara não tinha produto para atender o mercado. Aí ele fica assim, perdi venda. Agora vamos produzir. Aí ele produz no mês médio. Isso, Aí no mês médio ele produz, aí sobra no estoque. Aí ele começa a ligar pra vocês, tem cliente, tem cliente, tem cliente. É isso mesmo, essa é a analogia certinha. E se você tem esse departamento todo construído, vendeu bem, você vai guardar, porque você já sabe do que o mercado vai pedir o seu dinheiro. Você já tem essa leitura, né? Aí ele começa a ligar, vendeu bem, não. Ele começa a ligar, tem cliente, pelo amor de Deus, passa aqui, tem desconto. Tem desconto, tal. Aí vamos supor, chegou um cliente lá, limpou tudo que ele tinha no estoque. Aí ele fala, ufa, graças a Deus, me livrei. Aí daqui a pouco vem o mês de pico, esse cara não tem produto de novo. Porque ele só pagou o boleto. Só pagou o boleto. Aí ele não tem produto. Aí vocês levam o cliente lá, aí chega lá, e aí, o que você tem, João? Tá pra chegar da oficina, É tá assim pra mesmo, chegar. é assim mesmo. Tá pra chegar A fala dele. da oficina, tá pra É chegar isso da mesmo, a oficina. fala Mas dele é essa mesmo. aí inicia um outro erro, né? Porque o cara vai começar a comprar tecido errado, vai começar a produzir. Exato. Junta todo mundo, Ele os clientes estão vindo na loja. Mas ele não entendeu que vai ficar por daqui a 30 dias. O cliente tem que ter 30 dias lá Então, atrás. o que eu ensino muito no mercado? A você entender os picos, a você olhar o que você tem, qual que é o teu lead time de produção. Se o teu lead time é 60 dias, cara, então quais são os seus melhores meses de venda? Tal. Quanto que eu tenho que produzir? Então agora eu sei que eu preciso produzir mais no mês fraco. No mês que tá ruim, eu tenho que produzir, porque no mês que tá bom, eu não perco venda. Que é sequencial. Exato, só que vamos lá, olha que louco isso. É louco. O Brás, ele não funciona igual para todo mundo. Não funciona. Se eu pegar ali na rua Cheers, tá? O que funciona, por exemplo, num shopping, se eu falar no Canindé funciona de um jeito, o Shopping Total funciona de um jeito totalmente diferente, o Shopping New Mall é diferente, que é um do lado do outro, o Shopping Valtier Premium é totalmente diferente do Shopping Valtier. Se eu pegar... Cara, cada shopping ali tem uma frequência. Tem. Aí olhando Diferente. para os shoppings ali, certo? Se eu pegar a diferença entre essa galera que tá nos shoppings ali e eu for comparar com o pessoal que tem loja ali na rua Chavantes, muda tudo de novo. Só atravessar a rua, às vezes Muda tudo de novo. pelo Brás. E assim, muda perfil de cliente, muda o time de produção, muda tudo. É uma Muda terceira dimensão tudo. que você atravessa os portais? Isso? sim. Bem louco. estranho. Nós estamos vivendo um mundo Metaverso. diferente aí, tá É muito o louco. metaverso do Brás. Então, o que eu analiso muito isso? Eu vou sempre olhar primeiro aonde é que você está. Aonde é que você está? Então eu vou ensinar você a jogar a regra. Qual é a regra do jogo aonde você está jogando? Por isso a importância de você tá falando produção, mas isso mapear o cliente. Não, Realmente é mapear a região, porque igual nós somos representantes, atendemos um exemplo, tá? Brasil inteiro, então você vai mapear a região que cabe uma mercadoria ali, que cabe ali, porque se você for com a mesma caneca para vender o Brasil inteiro, ela não vai ser aceita. Não. A necessidade é diferente. Exatamente, Total. você tem que parar para mapear. É perfeito isso que você disse.
É verdade. Então isso aí, o mercado ele oscila muito, né? E o confeccionista assim, na minha opinião, meus amigos confeccionistas me desculpem, mas eu acredito muito que essa parte de identidade também se perdeu um pouco. Porque a galera fica nessa preocupação, nessa aceleração. Tipo assim, identidade? Eu quero fazer o que tá vendendo. Cara, É assim, o que tá vendendo hoje? É isso, vamos. é surreal. O cara para tudo, nós vamos fazer isso aqui porque essa caneca agora tá vendendo. Copiar e isso outro tá ali. literalmente fodendo a porra toda. Tá, porque aí você não consegue mais fidelizar cliente com marca nenhuma. Não consegue, você não consegue criar conexão com o Não cliente. tem mais conexão. Porque... Hoje o cara tá fazendo coleção da Barbie, amanhã você vai lá e vai fazer uma coleção do demônio. A Wandinha. Não, e assim, eles estão num desespero tão grande que, não, fulano é referência. Ok. Aí a Simone foi lá, tá no Bom Retiro, ela voltou no Brás. Eu comprei isso tá vendendo. Para aqui, vamos fazer isso. Essa mesma Você fica informação alucinado. chega distorcida no Bom Retiro, outro polo. Até porque, ó, o time do Bom Retiro é diferente do time do Brás, que é diferente do time... Cada um tem um time. Porque quando a gente fala de atendimento, Cada nós da Lima que atendemos tanto da feira até o Itaim Bibi, é sobre isso. Nós entendemos a necessidade de cada cliente, que momento que ela está vivendo. Ele está na feirinha, mas não significa que ele não pode comprar no Itaim Bibi. Ele está no Itaim Bibi, não significa que ele não pode comprar na feirinha. São situações e momentos diferentes, a necessidade que ele precisa naquele momento. Isso, mas entender a identidade dele lá na loja, no nosso caso, né? Não seria por não essa parte de venda do consumidor final. É isso. Você falou da Agora Barbie. Tá todo mundo... Cara, é loucura. Você vê o mercado no avalanche assim, ó... Você tem que ir na contramãozinha. E essa parte da produção, que o cara ainda vai ter 60, ele não tá nem lembrando. Não, Vamos produzir rosa, que o Barbie que tá vendendo tá com pau. Cadê o quem? Chegou o quem? Cadê a roupa do quem? E aqueles cara que chega depois? Ele tá vendendo perdido. Acabou a Barbie. Já tá vendendo a Barbie. Macacão da Virgínia. Já passou, você vê um monte. O macacão da Virgínia tá bombando, cara. Sobra o estoque do cara e ele pensa que o produto não é vendado. Então, aí ele perdeu o time. Entra isso que eu tava falando pra vocês, que o que eu mostro pras pessoas é fazer elas entenderem se é o tempo dela, é o time dela fazer aquilo ou não. E eu falo muito pras pessoas, nem tudo que tá na moda serve pra você. Verdade. Sensacional, hein? Nem tudo que tá bombando é pra você fazer. É igual o nosso, a gente vai usar tudo. Qual é o teu time, qual é o teu... E você tem que conhecer e falar assim, tal produto tá bombando. Aí você olha e fala assim, primeira pergunta que você tem que fazer, eu tenho facção que sabe fazer isso? Eu tenho fornecedor que me fornece esse tecido, eu tenho não sei o que, tal, papá. Porque na emoção o cara fala que tudo dá. É melhor não fazer. Tudo dá. E aí é onde eu falo, é melhor não fazer, mas não deixa faltar o teu basiquinho arroz com feijão. Não, a gente já falou muito sobre inúmeros assuntos aqui, dessa parte de produção. Porque o cara pegou o tecido. Ok, mas esse tecido foi feito como? Qual? O cara não testa mais nada. Não. Simplesmente a macacão da Virgínia que tava vendendo, chegou o cara lá, mas manda eu botar mesmo esse aqui. Cara, chega lá, o zip veste assim. Não sabe nem qual tecido que usou pra fazer aquele Aí macacão, fala se assim, essa comporta. Virgínia tá meio torta, né? Porque vem parar aqui, né? Essa Virgínia... Cara, falar em loucura, meu Deus do céu, a gente Já tá... passou? Cara, também nosso horário já quase Mas acabou. estão? Cara, Não, esse papo Quando o papo é gostoso. bom, Vai ter que fazer dancinha. Vai nada. essa parte eu deixo pra você. Simone. Poxa vida, aqui que eu consegui catar, sabia? Você viu? Ô, Du, chegando aí ao final desse encontro, esse bate-papo maravilhoso. Cara, o que você deixasse um recado aí pra quem... Se você pudesse dar um recado hoje, seu, Eduardo Christian, pra ir pro mundo inteiro, você vai chegar longe. Qual seria esse recado, irmão? Meu recado hoje seria assim, ó. Vamos falar, o nosso público aqui são lojistas, confeccionistas, essa galera que vive de confecção, que respira confecção. E eu, por ter vindo dessa jornada, dessa história, eu falo, não importa o tamanho do desafio que você tem, você só não vai encontrar resposta se você não tiver conhecimento suficiente para saber como resolver. Então, assim, cara, não pare de aprender coisas novas nunca. E quando você achar que você está pronto, é o fim, é o começo do fim para você. Nunca fale, eu estou pronto. Porque a gente só vai estar pronto na hora que Deus chamar. Porque enquanto Deus não chamar, você não está pronto para nada. Você tem que estar aprendendo constantemente o tempo inteiro. Então, o maior recado que eu deixo para as pessoas é aquilo que eu tiro como lição de vida, que é a minha história, de falar assim, cara, eu estudei formalmente até a 5ª série. E isso não me impediu de ser um empresário muito bem sucedido. Isso não me impediu de ser uma pessoa muito próspera na vida. Isso não me impediu de ser uma pessoa, assim como muitos confeccionistas que vão ver e ouvir isso daqui, vão se identificar, porque eles são pessoas bem sucedidas.
muitas vezes. São pessoas que ganham seus milhões, que têm hoje uma casa, um apartamento, tem isso, tem aquilo e tal. E, é assim, você não pode se subjugar por um momento ruim da sua vida, não define quem é você nem a sua jornada. Momento ruim a gente vai ter, assim como um momento bom. E você tem que entender que tanto os momentos ruins quanto os bons, eles são passageiros. Se tá tudo bom, cara, comemora, curte a vibe, aproveita o momento, porque ele vai passar. E se tiver tudo ruim, vai passar também. A diferença é, na hora do momento ruim, quando você tem menos conhecimento, demora mais para ele passar. Uau. Verdade. Ai, mais um encontro que a minha cabeça tá fervendo. Fala pra mim, se a pessoa quiser comprar o seu livro, fala aí como que ela pode... Pode falar, como você tá nas redes. Né? Já faz todos os seus merchandising. Você vê, o que legal que é isso também, que é outra quebra de paradigma. Nós lançamos o meu livro ano passado, que é o Quem Me Ensinou a Ser Dono de Confecção. Esse daqui eu trouxe pra dar de presente pra vocês. Dedicatória. E assim, nós vendemos 7 mil unidades do livro. Ah, que delícia. E a gente falta pouco para virar best-seller, mas eu sou um cara inconformado, né? E eu falei, não, eu não vou mais fazer esse livro, porque agora a gente vai lançar o novo. E o novo novidade livro, aí, olha. O novo livro vai ser as 100 viradas de chave que eu tive na confecção. 100 viradas de chave. Caralho, então é um livro... Eu vou querer um de presente se te lançar, viu? A gente vai lançar no MBA desse ano. Olha... Então vão ser as 100 viradas de chaves que eu tive na confecção. Então é um livro que, assim, são 100 capítulos diferentes contando viradas de chave, sim, tipo, fenomenais. Desde como resolver o problema de um tecido até contratação, como que demitir um funcionário, como que eu isso, como que eu aquilo e tal. Então ele vai acabar sendo ali o manual, tipo assim, preciso fazer tal coisa, vou no capítulo ali na tal, página 99. vai ter e assim por diante. Aí a nossa meta é falar assim, esse daqui, o Quem Me Ensinou a Ser Dono de Confecção, a gente bateu ali 7 mil, porque 10 mil para ser best-seller, né? Já estamos com 7.800. Tá, beleza, bateu na trave. Agora o segundo a gente falou, cara, a gente quer ser double, triplo, quádruplo best-seller. Tipo assim, a meta é falar assim, não, esse aqui nós vamos vender 50 mil livros. Show. Também, se tem palavra, tem poder, já tá dita. Verdade. Isso aí. Falou a data do NBA. O MBA esse ano vai ser dia 29 e 30 de setembro, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. O ano passado nós tivemos mais de 1.500 confecções que participaram, a meta esse ano é 2.000. Né? E já estamos quase, viu? Já estamos ali, já batemos ali já 600 já confirmados, isso que nem lançou oficialmente ainda, a gente fez o pré-lançamento. Aí agora em agosto que entra o Esquenta MBA e aí vai ser pra valer. Pra cima. Show de bola, irmão. E todas as informações as pessoas conseguem no seu Insta. Sim, no nosso Insta, no nosso site. Então fala aí um pouquinho sobre nossas redes sociais, Eduardo Christian Original, porque sabe que esse negócio de confecção tem muita cópia. Então por isso que eu já meti o original lá pra falar assim, ó. 32. Não tem garantia. Sem garantia. Se for Eduardo Christian, não sou eu. Não tem garantia. Verdade. Isso aí. Nossa. Fechou, gente. Nossa. Fazer esse encontro maravilhoso. Sim, gente, e bom, papos bons assim com pessoas muito que têm obrigada, essa bagagem no para nós trocarmos aqui, crescemos junto com ele, né? É muito bom. Olha, eu ficaria aqui mais 2 horas, viu, gente? Creio que quem tá aqui nos assistindo ficaria com a gente também. É isso aí? Fechou? E mais uma vez eu quero falar do nosso patrocinador OMS Botões, né? Que ele faz os amac personalizados do jeito que você precisar. Ele vai lá, procura eles que são perfeitos, gente. Eu quero agradecer. Demais. Obrigado. Consciência Jeans também, LM. Obrigado aos nossos patrocinadores. E tem espaço ali para patrocinador se quiser. Tem um monte, né? Tem mais espaço. Tem mais espaço. Muito Obrigado demais, Deus te irmão. abençoe Valeu e de prospere verdade. muito mais aqui aquilo que você pediu, pensou e sonhou. Amém. E já fica o convite pro próximo. Depois aí do NBA, lançamento do livro. Hein? Fala divulgar esse livro também. Vamos bater mais um papo com ele, né, Ele já tá galera? focado no livro. Também quero um, hein? Exatamente, né? Obrigado de verdade, tá? Obrigado. Valeu mesmo. Valeu, Show de galera. bola. Então, Cadê o brinde da Simone que ela adora? Não pode faltar. Bora,
Cast! Uhul! Valeu. Valeu, galera. Bateu em 2 Eu horas. nem vi, gente. 2 horas. Pra mim, Bora, galera! ModaCast, criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, André Jorge, Simone Galesco. Edição: Áudio Mundo. Animação: Mitra Designer. Arte: Laurentino X. Estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.